Sejam todos muito bem-vindos. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão animados para a palestra de hoje? Então fala assim para quem está do seu lado assim, ó. Hoje é dia de aprender a frutificar. E vocês vão entender o porquê. Você que está no YouTube, já pega esse link, compartilha com pelo menos 10 pessoas, seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, seus conhecidos, seus desconhecidos, compartilha com todo mundo. E agora é hora de explodir o cérebro de vocês. Prepara aquela música aí, House, topzera de sempre. Me ajude a receber o nosso mentor, que vai explodir nosso cérebro hoje, com vocês, Pablo Marçal! E aí? Libera o microfone. E aí, gente? Essa fumaça é pra quê? Pode tomar seus lugares e lá vamos nós. Vocês estão assistindo ao vivo aí, vai chegando, para de encher o saco e lá vamos nós. Vai fazendo um M aí. Olha o nome dessa palestra. Como se vingar dos seus inimigos. Agora vai. Eu gostei disso aí, agora vai. O que é vingança? Vocês já viram um meme que um menino fala assim, eu terapia? A pessoa faz o mal contra mim, eu vou para a terapia? Não, eu quero é vingança, viu ele falando ou não? Vou te explicar o que é vingar. Olha para a natureza, dá uma ligada na luz, isso, olha a natureza. Isso aqui é uma árvore. Árvore que vinga. Já lembra dos mais antigos falando isso ou não? Olha para cá, ó. Árvore que vinga é a árvore que dá. Então eu descobri lendo no mundo que só tem 2 tipos de vingança. A vingança número 1 é quando alguém te ofende, você é uma pessoa que faz o que com essa outra? Você não dá o poder dela dominar você. Sempre. A vingança mais poderosa que eu conheço é dar fruto, dar resultado. A segunda vingança mais poderosa que eu já vi em toda a minha vida é alguém te ofender e você não ficar ofendido. Que vingança que é essa? A pessoa não conseguiu dominar você. Ou seja, sua inteligência emocional vingou. Sua gestão da sua própria vida vingou. Vingou como? Deu fruto. Significa que aquilo que você aprendeu do autogoverno funcionou. Eu não conheço, nunca vi 3 tipos de vingança. Aí, Marçal, aquilo que eu chamava de vingança, que é ir lá atacar a pessoa que me ofendeu, aquilo não é vingança? Aquilo é jogar sua energia fora. Aquilo é desfazer de algo poderoso que você tem para ser escravo da outra pessoa. Então, quando a pessoa te põe na ofensa e você cai, você está trabalhando para essa pessoa. Olha que coisa louca. Você, sendo uma pessoa que dá atenção para quem te ofende, se eu ficasse ofendido do tanto de coisa que o jornalista falou de mim, eu estava surtando hoje, certo? Se eu tivesse ficado ofendido com tanto de gente que me xingou, de candidato que inventou mentira sobre mim, as pessoas me cobravam, as pessoas que me amam, falavam assim, você vai gravar um vídeo se defendendo? Vocês querem saber o código ou não? Eu não me defendi de nada que me atacaram, vocês perceberam ou não? Então anota o código, anota porque é um código mental absurdo, chama assim, ó, a verdade não precisa de defesa. Continue firme. Alguém me pediu apoio agora, você podia apoiar. Falei, para apoiar vai ter que pedir desculpa de toda a mentira que vocês falaram. Vocês acham que eles vão falar ou não? Então não vai ter o apoio. Mas você tinha que ajudar. Eu já ajudei. Eu ajudo se pedir desculpa. Se não pedir, vai ficar seu apoio. Tá vendo? Você está ofendido. Não, eu quero mostrar se eles são humildes ou não, porque para mim tanto faz. Minha vida não vai parar em nada, não fiquei ofendido. Aí está o segredo. Eu estou mostrando quem é orgulhoso e o que eles estão carregando. Se quiser meu apoio, agora, meia-noite, manda 5 vídeos. Malafaia, Bolsonaro, Tarcísio, Nunes e o Eduardo. 5 vídeos, eu faço o vídeo a hora que eles quiserem. Só que preciso dos 5 vídeos. Mas sabe por quê? Porque você não está pedindo de outro cara, do outro. Estou pedindo dos 5, que eu achava que jogava do mesmo lado que eles. É só por causa disso. É mais para mostrar a humildade deles que qualquer outra coisa. É mais fácil tirar a lei de onça. Alguém falou, certo? Então vá lá ralar e conquista os votos. E acabou. O que eu quero que você entenda com isso? Se você quiser vingar dos seus inimigos, primeiro, você não cria inimigo. Inimigo que acha que é seu inimigo.
Não fique patrocinando gente para ficar contra você. Resolva. Dica poderosa que eu dou na vida para vocês. Não crie, não dê manutenção e finalize com todos que você puder. Como acabar com o inimigo? Mostrando que ele não tem efeito sobre sua vida. Zero de efeito. Isso é libertador. Quando a pessoa faz algo contra você e percebe que nada mudou na sua vida, você acabou de deixar essa pessoa arrasada. E é o contrário, ela queria arrasar com a sua vida e você não deixou. Vocês querem aprender sobre inteligência emocional, sim ou não? Sim. Então anota aí, a diferença de sentimento e de emoção. Vem da minha mente agora, rapaz, se você tivesse ganhado para prefeito, o que você ia fazer? Eu ia treinar os professores da rede pública, tudo. Eu ia treinar os gestores, tudo. Eu ia ficar um ano inteiro só treinando gente, o dia inteiro, treinando. Funcionário público, tudo. Tudo. Sabe que na Prefeitura de São Paulo tem mais de 130 mil pessoas, né? Só de funcionário da Prefeitura. Você imagina, eu já estou treinando, filha. Ela está falando, me treina, eu já estou te treinando. Não pare de acessar os módulos. Esse é o segredo. Na nossa rede de escola, eu desafiei as professoras a ter suas próprias escolas. Aí a pessoa fala, da onde? Da onde é da sua cabeça, filho. A maioria das pessoas que eu conheço que prosperou, eles não prosperaram porque foi na faculdade, foi porque acreditaram nelas. E se você for no mesmo ambiente que todo mundo vai, você dificilmente vai acreditar em você. Dificilmente você vai acreditar em você. Você vai acreditar num coletivo, mas não acredita em você nunca. Presta atenção, olha para cá. Sentimento é uma coisa, deixa eu fazer de branco aqui, por causa da transmissão. Vocês estão assistindo aí, vai assistindo. Sentimento versus emoção. Por que as pessoas sofrem? Elas sofrem porque não sabem exatamente nada sobre essas duas palavras. O que é sentimento, o que é emoção? Fala com a boca assim, ó, sentimento é a interpretação da realidade. Olha como é que faz para você dar um salto de inteligência emocional em poucos minutos. Hoje, agora, você vai dar um salto de inteligência emocional só entendendo isso. Se sentimento é a interpretação da realidade, eu provo aqui se vocês quiserem. 100% desse auditório olha para uma coisa acontecendo e sente uma coisa cada um. Cada um sente uma coisa diferente. Se todo mundo observar uma mesma cena, várias pessoas chegam a conclusões diferentes. Várias. Chega aí, irmão. Como é que você chama? Mateus. Sobe aí, Mateus. Olha isso aqui. Mateus, fica aqui de cá, para pegar bem de frente na câmera, por favor. Vou cumprimentar o Mateus. Vai lá, Mateus. Vou de novo. Vai, me cumprimenta. Pega na minha mão. Assim, vai, pega. Vocês assistiram a cena ou não? Está mostrando no telão? Vou repetir, para você sentir. Vai, pega. Tenta pegar na mão, vai. Vamos lá. O que é que você está sentindo? Fala só o sentimento, olhando para a cena. Hã? Desprezo. Fala o que você sentiu. Desgosto, descaso, fraqueza, rejeição. Hã? Nojo, desdenho. Você sentiu o quê? Rejeição. Deixa eu explicar. Por que cada um... Você percebeu que cada um sentiu uma coisa? O sentimento que cada um sentiu tem a ver com a sua leitura do mundo real. Olha que interessante. Ele sentiu rejeição. Você acredita que ele tem problema com isso, sim ou não? Qualquer pessoa que fizer isso comigo, eu não sinto absolutamente nada, porque eu faço uma pergunta. Aí eu vou te ensinar um código pesado para você viver em paz. Antes de sentir algo, faça uma pergunta para entender a realidade. Vocês não falaram rejeição, nojo, o que mais vocês falaram? Desdenho, descaso, o que mais? Hã? Desprezo. Cada um sentiu a coisa, certo? Se tivesse feito uma pergunta, ninguém ia sentir nada do que sentiu aqui. Quer que eu te prove? Se você faz uma pergunta assim, o que o Marçal quer ensinar? Por que ele pegou uma pessoa aleatória? Se ele fizesse 2 ou 3 perguntas, você não ia sentir nada do que você sentiu, ia ficar esperando assim, ó, vamos ver o que ele vai fazer. Só que você sentiu nojo, sendo que não tem nojo aqui. Você sentiu desprezo, só que não tem. O que está acontecendo aqui chama simulação. Eu falei que ia demonstrar e demonstrei. E o fato de eu estar numa demonstração e você estar caindo com o seu sentimento, faz com que você tenha sentimentos errados o tempo inteiro. Pegaram o código ou não? Vocês assistiram uma aula poderosa do como os seus sentimentos traem você. Eu sentado aí com a experiência que eu tenho, eu ia falar assim, por que ele escolheu aquele cara?
Por que ele está querendo simular isso? O que está acontecendo? Se eu fico fazendo perguntas, o meu cérebro não entra no sentimento. Por quê? Porque eu estou sem as respostas ainda e fico esperando para ver o que vai acontecer. Se você for movido por seus sentimentos, aqui está o segredo, tem 8 bilhões de cabeças na Terra, essas 8 bilhões de cabeças, cada uma sente uma coisa diferente. Por quê? Fala com a boca agora, fala assim, ó, sentimento é a interpretação da realidade. Você viu que seu cérebro te traiu agora, sim ou não? Porque você, na ânsia de dar a resposta, falou, não, eu senti isso, é desprezo. Você tem bloqueio com o negócio de rejeição mesmo. Tem alguma coisa a ver com seu pai? Pensa um pouquinho. Provavelmente. Eu nunca vi ele na minha vida. Aí alguém fala, Pablo é bruxo. Ué, mas como? Ele sentiu o negócio, eu estou ainda fazendo. Eu não falei que é, eu falei, você acha que é? Tal. A pessoa entrega. É. E aí, nas relações, se uma pessoa passa, como é que você chama? Mateus. Eu ia falar, é Mateus, eu lembrei. Você está passando aqui, ó, eu não dou atenção para o Mateus vai se... Olha para você ver o que é padrão. Por que você não prosperar ainda? O Mateus, se eu não olhar para ele, ele vai sentir rejeitado. Se eu perguntar o nome dele de novo, ele vai sentir rejeitado. Vocês estão entendendo ou não? Se eu não pego na mão dele direito, ele sente. Ou seja, como que o Mateus prospera tendo esse sentimento de rejeição? Ele precisa resolver esse problema, assim como vocês. Cada um teve esse sentimento assistindo a cena. É chocante ou não? Ressignificando. Olha o que ela perguntou. Estou aqui, Matheus. Ficou veaco na hora que eu dei a mão, né? Você pensou, esse cara vai fazer de novo. Pensou ou não pensou? Fala aqui, ó. Pensou ou não pensou? Com certeza. Cara, esse é o problema. Aí você fica armado na vida. Você precisa desarmar e ressignificar. Toca aí, mano. Olha pra você ver. Nunca confie. Eu tô curtindo. Na quinta série vai prevalecer sempre. É o seguinte, a metade da Bíblia tem 30 e poucos mil versículos, a metade da Bíblia é exata, está em Salmos 118, versículo 8. Maldito o homem que confia no outro. Significa o quê? Que a gente não pode confiar nas pessoas? Não é isso. Nós confiamos em Deus e a gente sempre está em paz. A gente não deposita toda a nossa confiança no outro. Toca aí, mano. Olha a falta de confiança. Tamo junto. Uma salva de palmas pro Mateus. Pablo, eu queria... Olha aí, fala aí, pô. Você falou isso que eu disse sobre um bloqueio do meu pai, foi algo que eu vi num livro de PNL. Eu sou aquele cara que já leu uns livros e nunca colocou muito em prática, uma coisa ou outra. Ou seja, não resolve, né? Exatamente. Chama obesidade cerebral. Isso. Esse cérebro aqui, se lê o PNL, que é um negócio absurdo, eu recomendo que todo mundo aprenda, que é programar o cérebro. Pra você entender. PNL significa Programação Neurolinguística. Na minha língua, para traduzir para o mundo inteiro entender de primeira, ensine seu cérebro a se comportar. O segredo do mundo está em como eu vou me comportar. Esse é o segredo. Qual que era o medo de todo mundo quando via um debate? A imprensa inteira ficava mandando perguntas. Você vai fazer o que nesse debate? Não sei, eu vou ver lá na hora. Aí sai as notícias, Marçal vai aprontar na Rede Globo, não sei o quê. Por quê? Como você vai se comportar? Não vou decidir lá na hora. Ou seja, uma pessoa que é imprevisível traz temor para todo mundo. Aí ele está falando, eu li, mas não pus em prática. Ou seja, gordura cerebral. Eu chamo de obesidade cerebral. É comer açúcar, assim como açúcar para o intestino vai distribuir na corrente aí, você vai ficar com gordura. É a mesma coisa, comer conhecimento e não praticar. É excesso, não pode. Mas vale você praticar coisas e estudar pouco. Ninguém acredita que eu estou falando, né? A nossa doutrina estuda muito, vai estudando. Não funciona. Você tem que estudar pouco e praticar muito. Aquela teoria que eu falei ontem. Mas e aí, você quer perguntar? Então, esse livro, isso que eu nunca consegui colocar em prática, porque esse livro tem muita coisa. Esse livro que eu vi, eu queria ver qual o jeito certo de aprender PNL, desde o começo, de novo. Vamos lá. Aprender a como se comportar. Então, por exemplo, se você quer mudar de ambiente, você vai ter que mudar de comportamento. Quando você taca dois traços aqui no seu cabelo, igual você fez, que é um cabelo massa na periferia, você está ligado, que eu também já vi, certo? Você está com um perfil comportamental de um lugar. Você quer conquistar os caras executivos. Você acha que esses dois riscos aí vai conquistar os caras lá na Faria Lima? Estou dando exemplo. Você acha que vai, sim ou não? Só pelo risco, não.
Então, vamos lá. Outra coisa, você precisa de ter um negócio chamado presença de comando. Você é um cara inseguro ainda. Você tem que resolver esse negócio com seu pai, tá? Se você não resolve, você é um cara frágil. E um cara frágil e inseguro, ele não transparece confiança. Você já tem namorada? Não. Tá vendo, irmão? Olha, lógico que eu vou destravar. Às vezes a sua mulher tá aqui. Amém. Amém, olha lá. Olha pra você ver, você tá com fé. O que acontece? Você precisa de resolver essa parada da rejeição, porque isso te traz insegurança. E é engraçado, quando você quer assumir a gestão da sua vida com insegurança, você fica truculento. Olha que loucura. Aí você é um cara impaciente por isso, aí você quer usar a truculência para não ser inseguro, é pior. Você sabe por que a maioria dos homens, eles são agressivos? Por serem inseguros na sua identidade. Homem seguro não ataca ninguém. Um homem seguro não faz isso. Não é músculo que define a segurança de um homem, é a capacidade dele de olhar para ele mesmo e falar assim, ó, você se controla. A maior virtude que existe no homem não é ele ser comportado, é ele controlar a fúria que ele tem. Essa é a virtude do homem. Um homem que não controla a sua fúria, ele não é nada para mim. Ele não vale. Não é ser frouxo, é ter um vulcão aqui dentro e falar, eu só atiro se for para salvar os outros. Eu só atiro se for para acabar com briga. É controlar essa fúria. Então é o seguinte, o maior problema que você tem, você vai resolvendo nessa questão da rejeição. Que aí mexe com a sua identidade, você fica o cara inseguro, você pode ler, que não vai funcionar. Ela perguntou ali, mas como que sai disso? Ressignificando. Fala todo mundo assim, ó, ressignificação. O que é ressignificar? É dar um novo sentido. Aquilo que eu sentia, eu não sinto mais. Eu vou falar aqui, ó. Você tem quantos anos? 22. Cara, do jeito que você está aqui na minha frente, a minha idade exata da minha identidade lá no RG, eu tinha um comportamento igual o seu com 16, 15 para 16. E eu morri de medo. Sabe de quê? Porque eu olhei para uma garota e gostei dela, que chama Carol, é a mulher que eu casei. Só que tinha um cara que era todo seguro, que estava cercando, querendo ela. E eu morria de medo dela ficar perto desse cara. Vocês acreditam nisso? E eu tinha um perfil igual você. Mesma coisa com o pai, mesma coisa, tá? Periferia, aquele cara que pensava, um cara pobre igual eu nunca vai conquistar uma mulher dessa. A minha cabeça era assim. Aí que está o detalhe, eu resolvi o problema com meu pai, eu comecei a ressignificar, eu tinha raiva de rico. Rapaz, eu vim da escola pública, aprendi a como odiar rico aonde? Na escola pública. Eu sempre olhei para o rico e pensei assim, o rico é que roubou nós. Sempre. Quando eu comecei a crescer, a dificuldade que eu tive de aceitar um rico conversando perto de mim, mesmo eu tendo milhões, eu olhava, tudo é mental. E aí está o detalhe, se você é o cara que hoje já está lendo PNL, você já está com progresso absurdo. O que você precisa? Você precisa de entrar em experiências onde você vai sentir coisas diferentes. E você precisa se permitir sentir isso, para trocar essa experiência anterior. Não tem segredo. Os desbloqueios que eu faço no método IP é de alto impacto emocional. A pessoa, num período ali, ela fica putaça e resolve. Primeiro ressignifica, depois fortifica a experiência nova, aí você vai embora. É igual andar de bicicleta, você não dá conta de andar de primeiro. Engraçado. Tem gente aqui dentro desse auditório que não anda de bicicleta até hoje. Quem? Quantos anos você tem? 11? Você quer andar de bicicleta em um dia, filho? Sua mãe que está do lado? Sabe o que você vai fazer com ele? Você vai pegar uma bicicleta e vai tirar as rodinhas e vai tirar o pedal. Não ensina a pedalar primeiro, é igual gramática. A gente ensina gramática para a pessoa falar certinho? A pessoa aprende olhando para a boca. Então você vai aprender um dia. Vários sócios meus que ficavam, vou colocar rodinha. Eu pego os filhos e falo, não, vem cá, tira as rodinhas, tira o pedal. Um dia, qualquer criança aprende a andar de bicicleta dentro de um dia. Meu filho 01 aprendeu em um dia, meu filho 02 aprendeu em 4 horas, meu filho 03 aprendeu em meia hora. A pequenininha não precisei de ensinar, ela viu o rolê e saiu fazendo sozinha. Eu tenho vídeo, acha vídeo dela aí. Ela aprendeu sozinha, assistindo. Como que é? Tira o pedal. Olha como que eu ensinei. Ensinei a minha filha. Eu não ensinei, né? Porque ela mesma pegou. Eu dei a bicicleta sem pedal. Ela pegou a bicicleta e empurra com o pé. Ela mesma erguia o pé. Amarrei uma corda, fui puxando a minha bicicleta com ela, e ela só erguia e foi embora. Não se aprende a pedalar antes de aprender a equilibrar. Aqui está o segredo. Você põe uma roda na criança, a criança arruma uma muleta
para ficar caindo para cá e para cá. Por que eu fui atrás de um método para fazer meu filho andar de bicicleta mais rápido? Porque eu morava num condomínio em Goiânia, e eu nunca tinha visto isso com os meus olhos. O vizinho comprou uma bicicleta grande para o filho dele de 12 anos de idade, e a roda, não era rodinha, era rodona. Bicicleta grande para não cair com a rodona. Eu falei, eu não admito isso não. Aí fui estudar, eu achei um artigo lá dos Estados Unidos, muitos anos atrás, arranque o pedal da bicicleta. Eu nem acreditei, eu arranquei o pedal e falava para o meu filho. Aí ele não queria. Ele aprendeu, levou um dia. Eu tirei um dia da minha vida para ensinar ele. Aí eu falava para ele assim, toda vez que você cair e continuar é ponto seu. Toda vez que você cair e desistir, é ponto da bicicleta. Eu lembro que ele triturou, ele ganhou da bicicleta e em um dia ele andou. O outro andou em 4 horas, o outro andou em meia hora, e a pequena andou sozinha. Por quê? Porque a bicicleta dela não tinha um pé de vela. A gente já comprou a bicicleta nos Estados Unidos que nem pé de vela tinha, era sem nada, era só de empurrar. Então o fato dela empurrar a bicicleta, ela mesma tinha vontade de erguer as pernas. E ela pegou equilíbrio. Aí eu só amarrei. Toda vez que a gente vai no parque lá, eu fico uns 4 meses no ano nos Estados Unidos, eu amarrei a cordinha e eu comecei a pedalar, ela veio. A Carol pirou, todo mundo pirou. Por quê? Porque ela pegou sozinha. Aqui está o segredo. Quantas crianças estão me ouvindo aqui agora que usaram rodinha ou que nem aprenderam? Tem gente que fica anos com rodinha, é verdade ou não? Não precisa de rodinha. Não se ensina gramática antes de ensinar a falar. Fale do jeito que você dá conta, chama lalação. É o nome técnico, lalação. É um período do cérebro até os 7 anos de idade. Se você não falar, seu cérebro trava, você não fala mais. Lalação é olhar a boca do outro. Aí eu começo a destravar a cognição do meu cérebro. Olha que louco. Então o que você vai fazer? Para ter autoconfiança, anota o código aí de inteligência emocional. Precisa de ter resultado, micro resultados. Você precisa ter micro resultados. Se o ambiente você quer chegar, você vai ter que mudar seu comportamento. Comece a adotar comportamento do ambiente que você quer entrar. Pronto. Mas eu não tenho dinheiro. Aí que está a arte. Vai ter que contar história sem dinheiro. Vocês querem ser ricos, sim ou não? Não tem dinheiro para ir no restaurante e gastar 3 mil contos. Sim, está tudo certo. Mas para pagar um suco nesse restaurante você tem. E você vai. Marcelo, para de falar essas loucuras. Eu fiz. Esses trem que eu ensino, eu fiz, eu testifiquei, certifiquei e funciona. É triste você chegar num lugar onde você não dá conta de pagar a conta, mas você fala, dá um suco. O garçom é o mesmo, a cadeira é a mesma, o copo é o mesmo. Minha conta mais cara de restaurante até hoje foi 38 mil reais. Um absurdo, sim ou não? Para você e para mim no passado. Para mim hoje, tanto faz. Depende do negócio que eu vou fazer. A minha esposa um dia falou, eu quero ir lá naquele cara que solta o sal assim e a carne tem ouro. Aí eu falei, quanto? Aí os caras, uns 30 e tantos mil. Eu falei, a minha esposa quer, ué. E foi humilhante, porque eu cortou com a faca e pôs na boca dela ainda. Eu odiei ver aquilo. Quando eu vi, já estava. Ai, aquela cena é horrível. E é o cara lá, o famoso, como é que eles chamam? É o nurse. Estava junto, né? Você também estava, né, Diego? Aí o cara fazendo o salzinho, cortando aquela coisa e pondo na boca. Aí eu, nossa, que merda. Resumindo, a gente não comprou carne, a gente comprou esse. Tá aí o segredo do mundo. Comida não vale 3 mil nem 30 mil, a experiência vale. Só que você não vai pegar os 30 mil que você tem para comprar de comida. Aí esses 30 mil você tem que investir na sua cabeça. E aí está o segredo. Eu era um cara que pedalava, acho que era 12 quilômetros para ir ver a Carol uma vez no final de semana. E eu acreditava que eu ia virar um cara poderoso para casar com essa mulher. Eu acreditava em muitas coisas que não faziam sentido. Eu cheguei um dia na Carol e falei assim para ela, eu vou juntar 300 mil reais para a gente casar. Só vou tirar você da casa do seu pai com 300 mil. Vocês sabem quanto que foi que eu levantei para casar com ela? 10 mil. Por quê? Meu sogro me libertou. Aí tem uns bônus no caminho. Porque meu sogro falou assim para Carol, ele me libertou, eu ressignifiquei meus traumas, tudo. Ele falou assim para Carol, se esse cara for honesto e trabalhador, você pode casar com ele independente de qualquer coisa que vai dar certo. Aí ela chegou em mim e contou isso. Eu na hora desfiz os 300, falei, tem 10 mil. É só isso que seu pai quer? É.
Falei, pode montar na capanga aí que nós vamos embora, pode montar na moto. Deixa eu te falar, eu tinha uma bicicleta, mano. Na hora que ela falou isso, eu falei, não, eu já entendi. Aí eu fui lá, comprei um carrinho e tal, aquela coisa, e falei, vamos embora. Não tive medo de dar certo. O cara que hoje fala de bilhão, 2, 3 semanas depois que a gente casou, olha a minha conversa com a minha esposa. Meu bem, eu estou aqui, ó, consegui, aprovou o cartão Carrefour, amor. Eu consigo comprar aqui, só que tem que escolher um dos dois por causa do crédito. Ou nós vamos comprar uma televisão de plasma, ou nós vamos comprar um home theater. Em 17 vezes, Carol, é a Carol. O que você acha? Eu falei, acho que a televisão faz mais volume. Comprar uma televisão. Eu peguei que trem e foi uma vitória. Nunca foi fácil o jeito que você imagina. Sempre que eu estou sentado, ontem mesmo voltando da viagem lá do Ceará, um sócio meu falou assim, Marçal, você ficou rico rápido demais. Me desculpa, mas eu xinguei ele tudo. Eu falei, rapaz, no ano de 2017, eu rodei 44 mil quilômetros de carro, dando palestra de graça para gente que nem queria me ouvir. Eu fiz tanta coisa para você falar isso. Ele falou, mas de todo jeito foi rápido. Rápido para você que chegou no final, vagabundo. Mas para quem... Eu nunca fui em festa, cara. Eu namorei uma mulher só, nunca fiz nada de errado, cara. Não foi não, porque um monte de gente fez a mesma coisa e não deu. Sabe qual que é o segredo? Eu nunca parei. E eu nunca fiquei fã de fase. Até hoje eu não estou fã, cara. Eu estava pronto para largar minhas empresas para sempre e ir embora para a política para fazer o que Deus me chamou mesmo. Ah, não ganhou. Por isso que hoje que eu acordei, falei, mano, eu vou virar secretário da prefeitura. Olha lá, Belinha. Essa data aí, para você ficar escandalizado, ela estava completando 2 anos de idade. Com 2 anos fazendo isso aí, ó, lá nos Estados Unidos. Até os americanos, que é mais evoluído que a gente com ensinar filho, estava todo mundo impressionado, porque olha o tamanho disso. Olha lá, ó, as pernas erguidas. Eu acordei e falei, Carol, eu tenho um plano. Ela falou, qual? Eu vou arrastar a Bela com a bicicleta, não acorda. Não, você entende? Vocês podiam ajudar os filhos de vocês. Aí eu pergunto, que filho? Vocês nem querem ter filho mais. Geração neném, fraca. Sabe o que eu perguntei para essa senhora hoje? Volta aí a imagem dela. Essa senhora é brava, tem cara de vó, dá uma olhada nela. Não, ela tem, a mulher é séria. Eu perguntei hoje e pergunto todos os dias, sem falhar. Todo dia que eu vejo a minha filha, eu pergunto o quê? Ela faz assim, ó, 6. Aí eu te pergunto, por que a minha filha tem que ter 6? Você sabe, né, a resposta? Porque os seus filhos nem existem e nem vai ter filho. Então nós precisamos compensar a terra, entendeu? Um fala 9, outro fala 6, outro fala 5, o outro só quer o bônus. Porque tem um bônus lá de $1 milhão para quem tiver mais filho que a gente. Eu e a Carol. Vocês sabem disso também, não? Cara, vocês estão entendendo, a vida está tão difícil que eu estou patrocinando neto. Por quê? Porque estão programando a gente para destruir as nossas famílias. Vocês sabem disso ou não? Hoje a Bela foi lá na cama e eu falei, filha, quantos filhos? Ela falou, não, eu vou falar isso agora. Fala, filho. 6. Então, irmão, é o seguinte, seu futuro é brilhante. Só que você precisa de micro-resultados. Fala todo mundo assim, ó, micro-resultado. Você pode vir da quebrada, da favela, você pode vir de qualquer lugar. Da onde você saiu não interessa. O que interessa é para onde você quer ir. E para onde você quer ir, nós vamos descer 50 metros de fundura. Dá para ir sem roupa especial? Tem relógio que vocês estão usando aí que estoura com 50 metros de profundidade. Esse submarino meu aqui dá para descer 300 metros. Que loucura. Tem um de 4.000. Tem um outro relógio que desce 4.000 sem estourar. Seu ouvido estoura, seu relógio estoura, tudo estoura, porque a pressão é negativa, certo? Para descer no fundo do mar precisa de traje. Para descer, subindo mais alto do céu precisa de quê? Traje. Para você entrar na sociedade X, tudo, onde você quiser entrar, você precisa de traje, comportamento. Tá entendendo o código ou não? Você não subiu por acaso, não. Se você tiver micro resultado, quando você olhar no espelho, você vai ver outro cara. Outro cara. Amém. E não é só pela fé, não.
O micro resultado vai fazer você se amar e se respeitar do jeito que você nunca se respeitou. Eu vou desligar o microfone, vou contar um negócio meu particular que você tem igual eu. Uma salva de palmas para o Matheus. Você vai conseguir. Micro resultado. Pô, cortar um bigodinho e fazer uma barba? Fazer. Dependendo do ambiente. Pois é, porque a maioria das pessoas, elas não avaliam o nosso coração, elas avaliam o estereótipo. Quase isso. Faz isso. Tamo junto. A gente estava discutindo um assunto particular aqui. Ele tem a mesma coisa que eu tinha e é muito parecido. Muito, muito, muito. E a parada de resolver... Como é particular, eu resolvi falar só com ele. Mas é a mesma coisa. Se eu parar para trocar ideia com você, dá para ver seus trenzinhos que te travam. Deixa eu te explicar. Você não precisa querer ser o melhor ser humano do mundo. Só não seja ruim igual você é hoje. Nossa, eu estou voltando a ser palestrante, eu estou me libertando. É ruim demais ter que pedir voto. Fala bem, só fala bem. Não, aquilo que eu queria falar, acabei de destravar. Você é ruim porque você quer. Sabe por quê? Porque é só você não aceitar o que você fez ontem. Vou ficar um pouquinho melhor agora. Vou dar uma melhorada na aparência. Vou dar uma melhorada na alimentação. Vou dar uma melhorada no exercício. Vou dar uma melhorada no sono. Só as coisas que eu falei. Se você mudar, sua vida já não muda, sim ou não? Não, vou começar a ler mais. Vou começar a praticar mais. Vou começar a ir nos lugares, nos eventos, igual você veio no evento. Poxa, mano, não é nem isso aí. Você veio no evento, mano. Aí um evento desse, você tem que sair, sua cabeça tem que explodir. Você fala assim, cara, eu vou fazer. Esse é o segredo. Deixa eu contar aqui para vocês. Isso tudo para falar sobre o sentimento. Fala com a boca assim, ó, os meus resultados dependem dos meus sentimentos. Acabou lá a eleição. Estou sentado na cadeira na minha casa, lá no Jardim Europa. Sentado e tinha mais uns 7 assim comigo. Aí fui olhando para o Diego passando mal. A gente perdeu, Aí o Nésio do lado. Só os caras que eu curto. Nésio, Thiago Rocha, Tássio. O Tássio olhando e falando, nossa, mano, foi o laudo. Eu falei, cala a boca. Aí eu olhava pro outro, o Medina, foi eu que dei um murro, cara. Acabou por causa do murro. Aí o Nésio é o único que me conhece mesmo, que é assim, meio que a frequência igualzinha. O Nésio falou, mas não entendi. Não era sobre isso. Aí eu falei, toca aqui. Aí os caras, e aí? Eu falei assim, ó. Vamos todo mundo comer a comida, que eu pedi uma comida japonesa. Sentamos na mesa. E eu falei, agora 2026 funciona assim, todo mundo arregalado assim. E só o Nésio entendendo. Nunca foi sobre isso. Isso foi um recado que eu dei para a nação. E eu, no mesmo segundo que eu acabei de ver meu nome lá, mudando de lugar com o Boles. Aí eu falei, o livramento veio. Tamo junto. Levantei com a mesma coisa que eu estou aqui, com o mesmo sentimento de alegria. E falei, eu combati o bom combate, bora agora jantar. Sentei na mesa e falei, tá tudo certo. E o povo assim, cada um se culpando. Eu podia ter postado mais vídeo. Credo, 80 rios por dia não foi o suficiente. Vocês sabem que chegou um dia a postar 130 vídeos. Nunca ninguém fez isso na internet mundial. Eu falava, pode postar, pode ir, pode fazer. Na hora que terminou, um fardo saiu, eu falei assim, se ganhasse era missão. Quem ouviu falando isso? Eu falei ou não falei? Se ganhar é missão, se não der é livramento. Eu senti uma paz gigante no meu espírito. Comi minha comidinha japonesa que eu gosto. Fiquei com os meus brothers. E aí, vamos aonde? Vamos dormir agora.
Você sabe que eu deitei em paz e adormeci na hora. Acordei no outro dia. Aí eu cheguei, a Carol estava dormindo. Cheguei e falei, deu tudo certo. E ela, o que aconteceu? A Carol estava desligada a ponto de não saber o que estava acontecendo. Ela saiu da órbita e ficou cuidando da vida dela, nem desinstalou o Instagram, não acompanhou a eleição. Aí eu falei, deu tudo certo. Eu fiz uma promessa e eu estou cumprindo ela agora. Voltei vivo para casa. Você acredita que o maior peso que eu tinha era morrer na campanha? Eu tinha 50 segurança com escolta da escolta, trem de doido. Na hora que terminou, eu fui deitar e falei assim, estou cumprindo uma promessa. Eu odeio fazer promessa para os outros. E eu prometi, ela falou, você me promete que você não vai morrer, eles não vão te matar. Como é que você promete um trem desse? Está gastando 400 mil reais de segurança. Eu prometo, Carol, eu vou voltar vivo para casa. Na hora que eu deito na cama e falo, voltei vivo, aquilo para mim foi o suficiente. O que eu quero te mostrar com isso? Meus sentimentos não estão dentro da opinião dos outros. Meus sentimentos não estão nas circunstâncias. Meu sentimento não está no resultado de urna. Meu sentimento não está no que o jornalista fala. Meu sentimento está ligado com a realidade. A realidade é o que Deus falou sobre mim em Gênesis 1, 26. A minha realidade é aquilo da minha natureza. Eu, Pablo, sou 100% natural. O que eu quero que você entenda com isso? Se o seu sentimento conseguir conectar com a natureza, você vai viver em paz. Presta atenção no que eu estou te falando. A maior parte das crises que você tem é virtual. É só coisa que você criou na sua cabeça. Todo dia alguém inventa um trem e eu falo, estou nem aí. Alguém fala, você viu essa notícia? Gente, como é que um ser humano normal convive? Do dia 1º de abril que eu comecei a registrar, até 3, 4 dias atrás, 79 mil notícias no Brasil com meu nome. Como é que um ser humano normal consegue depurar 79 mil notícias? Vocês querem ouvir uma coisa do todo o coração? Eu não leio nenhuma notícia. Zero. Eu gosto de ver as headlines para rebater. Ler notícia é zero possibilidade. Eu parei de ler notícia em 2016. Engraçado, eu pareço um cara 100% informado, sim ou não? Eu não sou. Eu vou nos fundamentos. Eu não fico... Eu ia para os debates lá na Rede Globo, quando me chamaram para ir para a entrevista lá ao vivo. Aí a mulher, você vai se preparar para o debate? Eu falei, eu não me preparo para debate. Meu espírito está pronto. Eu estou pronto para a guerra. Não, mas cadê os papéis? Não tem papel. A menina da UOL, a Fabiola, ficou assustada no debate da UOL. Todo mundo com os ficheiros, 300 páginas, caçando coisa, eu sem nada, sem caneta, sem papel. Aí eu falei, como é que é esse jogo aqui? O jogo é atrapalhar todo mundo, usar o tempo e depois deixar ele sem tempo. Então tá bom, só isso. Aí tá lá rolando, aí eu falei, mas o jogo é sobre tempo. Eu escrevi o tempo inteiro, eu quero atrapalhar. É o que eu falava, eu quero atrapalhar ele. Aí ela escrevia. Aí falava outro, eu falava, põe de novo. Quando é fé o negócio, o prefeito ficou sem tempo, eu fiquei com 3 minutos. Vocês não vão deixar ele com esse tempo todo aí, não. Vai. Vocês são pessoas tão agradáveis que eu teria coragem de contar para vocês o que acontece na política, mas eu não posso. Não é do jeito que vocês imaginam. E se eu contar querendo ser gente boa, eu nunca mais sou candidato. Então vocês nunca vão ficar sabendo. Só acredita no que eu estou falando, que é o suficiente. É muito longe do que vocês estão interpretando, bem longe. Vocês entenderam o recado ou não? Para suportar o que eu suportei, chegar aqui de boa, sentado aqui na paz, tem que ter tanta habilidade que você vai ter que levar uns 10 anos para conseguir. Se você for empenhado, tá bom? Não é o que você imagina. Não tem como eu sair derrotado de um negócio desse. Só para você entender o jogo. Vocês confiam no que eu estou falando ou não? Relaxa, só faz sua parte em 2026 e vai dar tudo certo. Tá? O que eu espero até 2026? Que pelo menos 4 milhões de pessoas, esse é meu número, que 4 milhões de pessoas prosperem muito. 4 milhões de pessoas. Escuta, eu só queria que você estivesse dentro. Eu vou me empenhar todo o tempo disso, eu não vou descansar nem um dia. 4 milhões de pessoas prosperando muito. Você não sabe o regaço que acontece no país. O impacto de 4 milhões de pessoas prosperando muito atinge 50 milhões de pessoas. É só isso que eu preciso. Eu preciso que 50 milhões me odeiem e 50 milhões acredite. Senão não dá para ganhar a eleição. Entendeu ou não? Tá tudo certo. Se você entender meu recado, você não precisa gostar de mim e nem ficar lembrando de M. Lembra de você usar o M para mudar a sua cabeça. Você prosperando, o Brasil está seguro. Se você ficar caindo na ladainha que esses caras contam, a gente está perdido. Está perdido. Você faz um compromisso de prosperar, sim ou não? Sim. Então vamos aprender o que é emoção agora. Que eu estava falando do sentimento.
Sentimento é automático na cabeça de todo mundo. Eu descobri um jeito de colocar ele no modo manual. Vocês querem aprender? É só fazer pergunta. Proíba seu cérebro de emitir sentimento antes de fazer uma pergunta. O segredo da interpretação da realidade é não tenha sentimento enquanto você não tiver a resposta daquela pergunta. A pessoa te xinga. Ao invés de você ficar sentido com o xingamento, você pergunta, o que levou essa pessoa a me xingar? Ela é insegura? Qual que é o problema dela? Igual aquelas guerras com o Boles. Aquele negócio da carteira de trabalho, eu levei 2 horas entrando na cabeça dele. Aí na hora que estava assim, autenticado, eu falei, agora ele vai ver. Aquela cadeirada que eu levei, eu entrei na cabeça do Datena, levou 2 debates para conseguir aquela cadeirada. Alguma vez eu escondi que eu mesmo quis fazer aquilo? Nunca. Mas por que você fez aquilo? Para quem não entendeu o jogo, ele estava com 19, ele terminou com 1. E eu avisei várias vezes, ele vai terminar com 1. Algumas coisas eu não consegui fazer, porque também você não é o Jasper, né? Não dá para fazer com todo mundo, tem uns espertos também. Não vou ficar dando crédito para maluco aqui, mas é um pouco diferente o final do resultado. Eu não posso falar sobre isso, senão eu nunca mais vou mexer com política. E eu tenho que ficar quietinho, porque... mas não é bobo, é o jeito de resolver o problema dele. O que eu quero que você entenda é o seguinte, vocês entenderam profundamente o que é sentimento ou não? Vamos lá, vamos ensaiar um sentimento. Se uma pessoa me trai, você acha que qual é a minha resposta? Eu sempre faço uma pergunta, o que levou essa pessoa a fazer isso? Eu faço sempre várias perguntas. Quando eu termino as perguntas, eu falo, essa pessoa não manda em mim, então eu não vou ter a reação que ela quer. E eu gosto de ser, aí você vai falar essa palavra agora, fala assim, contra-intuitivo. O que é intuitivo? É ter a resposta que todo mundo tem. Aí eu instalei um negócio no meu cérebro, você é obrigado a ser contra-intuitivo. Então sempre que a pessoa faz algo contra mim, ela tem a intuição que eu vou fazer algo, eu vou fazer contra a intuição dela. É automático. Eu coloco essa situação, aí todos os meus sentimentos são carregados de pergunta para depois liberar. Agora está liberado para sentir. Na hora que eu libero para sentir, eu já estou devolvendo energia, eu não fico com ela. Você fica com energia. Vários de vocês não prosperaram porque não perdoaram seus pais, não perdoou um sócio, não perdoou uma traição. Aí você fica com essa energia. É proibido ficar com essa energia. Como que eu não fico com essa energia? Aí entra o segredo. Escreve assim, devolver emocionalmente. As emoções têm que sair. Vocês assistiram o debate da Globo? Eu estava de boa. Estava ali com a camiseta, falando com um público que eu não tinha falado ainda. E fui determinado a não fazer nenhuma feiura. Aí o Boles fez uma gracinha, eu olhei dentro da biloca do olho dele e falei, toma, receba. Aí dei uma nele e no intervalo eu falei para ele. Falei, se você quiser baixaria, eu sei a Tabata, se vocês quiserem baixaria, vocês podem entrar que eu vou chegar junto. Não, você não está entendendo, a gente dos intervalos conversa. E ele ficava o tempo todo falando, meu sonho é eu e você ir para o segundo turno. Eu falei, você não vai realizar seu sonho, você não manda em nada. E fica de jeito. E o Datena só assim. Várias vezes eu perguntava direto, se o Datena, você está fazendo o que aqui, Datena? Sai, cara, sai logo. Ele ficava pistola. E todo intervalo ficava enchendo o saco deles, o tempo todo. O Bananinha, coitado, tem nem o que dizer. Por que eu fui votar descalço? Foi o código de... Vou desligar o microfone. Várias pessoas que eu conheço pegou. Na televisão saiu, ato de humildade. E eu contando para minha equipe que eu ia votar descalço. Ninguém, não, pelo amor de Deus, dá um chinelo para ele pelo menos. Eu vou desse jeito. Ninguém tira. Não, eu saí de casa sem sapato, não tinha dentro do carro não. E o desespero. E eu falando para os caras, eu não sei, eu senti no meu coração de votar por último. Não, pelo amor de Deus, é a juíza lá. Cadê ele? Eu vou fechar a urna em ponta. Aí eu falei, fala para ela ficar calma que eu vou chegar. Eu cheguei lá faltando 2 minutos. Votei tarde justamente para mandar outro recado. Tava todo mundo tenso, né? Então,
Não dá para falar essa parte, não. Não, não funciona. Essa parte eu já não posso falar. Deixa, eu confio, moço. Não dá para falar tudo. Senão nós não compete mais no jogo. Na campanha 8 vezes você falou que você era um sacrifício. Isso me chamou muita atenção. Ó, esse aqui pegou um código. Eu falei 8 vezes na campanha que eu era um sacrifício. Ninguém estava entendendo. Se não tiver um sacrifício, você não consegue jogar o jogo na política. Não tem como chegar e resolver de primeira, eles não deixam. Tá? Não vou falar mais nada. Vamos voltar para a inteligência emocional. Tá? Vocês pegaram o que eu falei ou não? Não chega. Você tem que entrar e calmar. Calma. Só que dentro da calma eu tive que jogar a nacionalização e mandei um recado para todo mundo e estou em segundo para presidente. Só isso. Vocês são gente boa, dá vontade de contar tudo, mas não pode. Entende? Ia ser um desabafo para mim aqui, mas não dá. Senão não dá para jogar mais. Pra você entender, a narrativa agora é que eles estão querendo me pôr inelegível. Vocês estão lendo ou não? E essa é a parte que mais está me dando trabalho. Eu já estou terminando de resolver, vai resolver. Nós vamos continuar no jogo. Entendeu? Então é o seguinte. Então assim, ó. Sentimento é a interpretação da realidade. Emoção é o que você devolve para o mundo real. Então é um relógio. Mundo real em cima. Sentimento. Aí tem as suas emoções, a emoção gera, aí anota aí, ação ou omissão. Você precisa agir o tempo todo. Se você assistir agora, depois de ouvir essa aula, os 11 debates, você vai ver que eu não ataquei ninguém, eu só devolvi energia. Quando a pessoa dava cutucada, um falava, você é o cara que não conhece a cidade. Eu falava, mas eu não conheço as biqueiras igual você. Aí, voltar. Então, era assim, ó. Esse é o plano master de jogador. O jogador nunca mostra ferramenta, ele sempre usa a energia do outro para ficar mais barato. Entendeu ou não? Então, sim. Como é que você resolve essa energia na sua cabeça? Você nunca fica gastando 1000 energias para prosperar. Você vai usar a energia de muita gente. Se alguém é seu hater, essa pessoa está ajudando. Eu fiz consciente o negócio de ter hater. Porque sem hater não dá para estimular paixão. Anota o código aí. Ódio é paixão, não atendida. Escuta o que eu acabei de falar que eu vou repetir. Ódio é paixão não atendida. O que significa isso? Significa que se tiver só gente apaixonada, não tiver ninguém que não foi atendido, você não tem discussão na mesa do bar. Então, numa mesa de bar, só tem discussão do seu nome se tiver um que te odeia e um que te ama. Os dois te amam. E a qualquer momento o que te ama vai te odiar. Então, por exemplo, quando eu fiz os memes e patrocinei, gastei alguns milhões, tá? Para vocês saberem. Porque eu percebi que para entrar no inconsciente coletivo de um povo que é dicotômico, precisa ter ódio e tem que ter paixão. Aí eu percebi que estava destruindo a minha reputação, eu paguei por isso. E não é crime, eu paguei. Aí o povo falou, mas o povo está te destruindo, deixa que eu vou reverter esse jogo. Aí você pergunta, como? Só uma pessoa pergunta, como? O que você acha que vale? Mais vale você estar na cabeça de todo mundo e pegar 2 fios e ligar e converter essa energia, ou a pessoa nem sonhar que você existe? É claro que você entrar na cabeça e depois converter é mais barato. Então eu liguei os fios para entrar na cabeça de todo mundo de uma vez. Entendeu ou não? Eu comprei o terreno na cabeça de todo mundo. Silvio Santos mora na cabeça de todos os brasileiros, sim ou não? Sim. Agora deixa eu contar um segredo para você, até que é engraçado. Meu filho, meus 2 filhos, os mais velhos, são amigos dos netos do Silvio Santos. E a gente morava no mesmo condomínio, pertinho, e eles brincavam, os menininhos iam para minha casa, eles iam lá para a casa do Silvio Santos, na casa das filhas, né? A nossa casa nos Estados Unidos é perto da casa deles também, então eles ficavam brincando. E aí um dia, eu assim, sempre fui fã, nunca vou esconder do Silvio Santos, modelei ele pra caramba. Aí meus filhos voltavam da casa do Silvio Santos, lá em Orlando, aí eu falava, e aí mano, vocês falaram com o Silvio Santos? Aí os dois assim, quem é Silvio Santos? Foi o avô do Pedro, pô. Você não falou com o homem, é o maior comunicador do século. Eu tinha um vozinho lá vendo televisão. Meu filho 03 foi para Disney. A Carol chorava. Chorando. Primeira vez, 2020. Eu falei, mas você está chorando? Porque eu tenho todos os DVD da Disney, minha vida é Disney. Aí eu olho para o meu filho pequeno. Quando a gente volta a segunda vez. Aí eu, Miguel, aquele é o Mickey. Ele, e o Kiko, mano? Nunca tinha visto o Mickey.
você ver o que é o mundo. O mundo é uma narrativa. A Carol chorou porque a vida inteira a mãe patrocinou a Disney. E o segredo da Disney não é filme. O segredo da Disney é o parque. Eles investem em brand para um dia você ir lá gastar 60 mil reais com sua família. O faturamento deles eu acho que é 25 bilhões de dólares. Um negócio assim com o parque. O filme é para instalar o drive mental e a narrativa para o mundo inteiro querer. Por isso que tem 2 Disney nos Estados Unidos, tem uma Disney, 2 Disney na Europa, tem uma Disney na China, tem Disney no Japão. Por quê? Porque a narrativa, que é a história, é para gerar o desejo, mas eles querem você no parque. O segredo está no parque. Cada parque tem 50 mil pessoas por dia. Eles devem ter, sei lá, se eu não tiver 6 ou 7 parques. Só em Orlando. Esses parques fizeram a cidade ter 80 milhões de turistas por ano. Um parque. A tal da Disney, era só um lugar lá alagado. O que eu quero mostrar para vocês? A vida ela é movida por narrativa. Por que eu recomendei a minha esposa desinstalar o Instagram e não acompanhar a eleição? Porque eu falei para ela, esses caras vão falar, eu não sei como que eles não inventaram. Eles mexeram em tudo na minha vida. Eu falei, você está preparada para esses caras falar que eu tenho outras mulheres? Sendo que você me conhece e sabe o jeito que eu sou enjoado com isso? Não, mas eu não suporto, filho, então você não vai ver. Eu pirei deles não inventar, porque fuçaram até você imaginar. Você está preparado para esse cara me chamar de ladrão, de bandido, de não sei o quê? Não, não estou. Você me conhece desde a época que eu pus você numa bicicleta, assim, ó, de 80 conto. Você sabe que eu sou, não sabe? Só que até você vai ter dúvida, porque eles vão usar todo o sistema contra mim. Eu não quero que você assista isso. Lá em casa, a maior briga foi meus filhos, eu quero ver o debate. Eu falei, não existe debate. Aquilo lá é uma baixaria, vocês não vão assistir. Aí sabe o que acontecia? Eles voltavam da escola, as professoras comemorando, seu pai destruiu no debate. Aí como é que foi? Eu falava, não, esquece. Mantenha a cabeça de vocês em paz, porque aquilo ali é uma guerra desproporcional. Aí você vai anotar um código para você nunca mais cair. A vida é movida por narrativa. Um cara foi para a cadeia e não deveria ter voltado. Virou presidente, porque ele domina a narrativa melhor que qualquer pessoa. Vocês entenderam ou não? Posso falar com o coração em paz? Dificilmente qualquer político ganha dele em 2026. Estamos contando com um milagre. Milagre. Marçal, mas você está falando sério? Você é um cara brabo. Posso falar? Se for do jeito que está hoje, nem eu consigo ganhar. Eu estou falando, gente, estou explicando, tem que ter paciência. Aí você vai, depois vai para o outro. Ah, nós não dá conta de esperar, mas nós estamos 500 anos fodidos aí. Calma, moço. Dá para esperar 4 anos, mais 2. Calma. É a única qualidade que um comunista tem que você não pode desperdiçar. Chama paciência. Eu determinei que eu vou ficar 12 anos na política, já gastei 2. Então falta 10. E coloca isso no seu coração. O segredo do mundo é narrativa. Por que os Estados Unidos entram em guerra com todo mundo? Alguém sabe? Narrativa de supernação. Gastam trilhões de dólares para manter na hegemonia e nós somos mais poderosos. Se esses caras pararem de contar essa história, desmonta a principal economia do mundo. A narrativa da China é outra narrativa que dá para engolir a narrativa dos Estados Unidos. Para quem não sabe, ela não é a narrativa de guerra, mas é a narrativa comunista e a narrativa de infraestrutura mundial. Então, eles deixaram o comunismo um pouco de lado e investiram na superestrutura de superinfraestrutura mundial. O que vai acontecer? Ela está obrigando o mundo inteiro a comprar dela. Vai ultrapassar, só para você saber. Dependendo do que os Estados Unidos faz hoje, não dá conta de sustentar mais, porque eles não viraram o jogo, a narrativa está velha. 70 anos com a mesma narrativa. A China, com 40, levantou o povo vai engolir os Estados Unidos. Não tem o que fazer. A narrativa já está passando por cima da outra. Por que eu quero que você entenda isso? Porque se hoje nós estamos tratando a questão da inteligência emocional, o sentimento você tem que mandar nele. E aí aqui está o segredo. Se você também não mandar nas suas emoções, você vai ser engolido pelas pessoas. Eu, Pablo, quando meu coração me dá um alerta, faça tal coisa. Pode vir 300 pessoas que eu gosto contra mim, que eu vou fazer do mesmo jeito. Eu sinto no meu coração, faça. Eu vou lá e faço. Faz isso. Por exemplo, se eu fosse um cara medroso, eu nunca ia peitar Bolsonaro, nunca ia peitar Carlos Bolsonaro, eu não ia. Só que o meu coração, acordei falando assim, ó, peita. E aí todo mundo vinha, você vai ser uma Joyce, você vai ser um Dória. Eu falei, meu coração falou, eu não tenho problema nenhum em ser nada, eu sou o Marçal e eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu preciso fazer. E eu fui lá e fiz. Aí tomaram um susto.
Porque falou, mas ele não é um qualquer um. E por que eles tomaram susto? Porque eu não devo nada para o Bolsonaro. Curto ele, só para vocês saberem, curto pra caramba, respeito, mas ele tomou uma decisão de me deixar na chapada. Ou seja, é problema só dele, não é meu. Eu fui deputado, eu fui eleito sem um vídeo dele, eu não pedi favor para ninguém, só para vocês saberem entre nós. Nunca pedi um favor para político. Nem cargo, nem atenção, nem vídeo, nem nada. Para você ver o que eu sigo, meu coração. Por que eu estou te contando isso? Porque eu poderia aproveitar a oportunidade, eu poderia arregar. Mas meu coração falou, faça. Eu quero te ensinar isso. Marçal, na Bíblia fala que o coração é enganoso. Como que eu vou confiar no meu coração? Vocês têm que anotar. 900 versículos tem na Bíblia sobre o coração. Você só pegou esse versículo, esqueceu dos outros 928. Deixa eu te contar um segredo sobre o coração. O coração ele é enganoso quando ele tem raiva, rancor, ódio e amargura. Porque em outro versículo está escrito assim, ó, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E também está falando, se é fonte da vida, significa que Deus fala através de qual órgão? Se você quiser anotar, o corpo humano tem 80 órgãos. Deus fala só em um, só no coração. Se você perguntar para um médico, ou você for estudar no Google, sobre formação humana, o primeiro órgão que é formado é o coração. Primeiro forma o coração, ou seja, Deus quer a primícia. Deus quer essa primícia. Então, eu deixo meu coração em paz. Por isso que eu não fico ofendido com nada que alguém faz. Mas, pelo amor de Deus, para de graça. Tem como? Tem. Quando a pessoa for te ofender, faça 30 perguntas. Se não tiver as respostas, não dê o direito de ficar ofendido. Quando você cria expectativa de uma pessoa, a pessoa te frustra, você fez uma coisa errada. Você deu expectativa, ou seja, você deu energia para a pessoa. Eu não tenho expectativa com ninguém. Se a pessoa não quiser, um filho meu. Se o filho meu não der certo, eu já estou preparado. E falo na cara deles. Se você não der certo, a culpa é sua, porque eu te treinei. E o problema vai ser seu. A mãe fica doida. Mas esse tem que dar certo, filho. Acredite, uma amizade errada pode jogar nosso filho na cadeia. Mesmo tendo a melhor criação do mundo. Você que é mulher, deixa eu te falar uma coisa para você parar de ter um monte de perturbação mental. Vocês querem, mulheres? Não adianta cobrar tanto dos seus filhos. 90% do resultado deles não depende de nada que você fale, nem das suas preocupações. Depende das ações que eles vão tomar depois que eles forem embora da sua casa. E você vive preocupada com coisas absurdas. Se a minha mãe soubesse metade das coisas que eu fiz na rua, minha mãe já tinha morrido. E é bom que ela nunca saiba. Imagina, minha mãe em paz em casa, eu fazendo doideira na rua. Porque criança, homem, não faz sentido. Só que você vive preocupada com um resultado que você não controla. Aqui está o segredo das emoções. Gaste sua energia com aquilo que você pode mudar, que é você. Os outros não dá para gastar. Você treina e põe na mão de Deus desde cedo. Senão você vai viver uma vida infeliz para sempre. Mas meu filho, coitado. Coitada da sua pessoa de não entender que esse jogo já foi perdido. Instrua, dê a direção. Se ele não quiser, é um problema dele. Eu estou vendo as duas ali, uma mãe e a filha da menina do jiu-jitsu, que já ganhou um monte de medalha. A mãe está treinando tudinho. Às vezes ela pode dar errado. Filho é investimento. Você investe, às vezes pode dar errado. Agora, invista como se fosse a única coisa que você tem. Mas fique em paz se der errado, não é culpa sua. Fique em paz. Sabe por quê? Porque da família que eu vim não dava para dar certo, era impossível. Da família que eu vim não dava para ficar rico, não dava para dar certo, não dava para chegar em lugar nenhum. Era para eu ser um serzinho limitado. Só que eu fiz o quê? Eu olhei para aquilo que Deus me chamou, eu fui aprender as artes dos homens. Eu ficava rindo na campanha, porque eu falava, Deus me chamou, mas é o povo que vota. Como é que eu tenho que convencer tanta gente? Para ganhar a eleição do primeiro turno, precisava 3.174.000 votos. Eu tive 1.719.024. Faltou um pouquinho de energia para chegar. E aí, se arrependeu? Não. Foi a maior demonstração de força que a política em 500 anos já mostrou. Ou seja, estamos com a energia para rampar para outro lugar. Só que você vê com a sua ótica diferente. Todo mundo me perguntou, como é que é o gosto da derrota? Eu falei, mas qual? Sem dinheiro público, sem padrinho, sem TV, sem rádio, sem não sei o quê, sem dever nada para Bolsonaro, sem dever nada para Lula, sem dever nada para Tarcísio, sem dever nada para ninguém. Se chama vitória. É a sua cabeça que determina o resultado. Vocês têm que entender isso. E na minha cabeça eu senti, o povo não está preparado para ter o governo com a minha cabeça. É só isso. Quem perdeu foi o povo.
Mano, eu fico imaginando se eu assumo a gestão de 120 bilhões. 120 bilhões. Dava para dar escritura para 3 milhões de pessoas, dava para desfavelizar São Paulo inteira. Dava para fazer os 1.500 centros olímpicos. Dava para despoluir Tietê. Vocês não estão entendendo. Vocês nem sabem. Ninguém aqui nesse auditório sabe o que é 120 bilhões por ano. Quem governa os 120 bilhões por ano dá para fazer uma dívida de 1 trilhão para resolver o problema. Porque tem dinheiro no caixa ao longo dos anos para pagar. E 1 trilhão é... Eu não conheço ninguém que daria conta de tomar decisões de 1 trilhão. Dá para resolver o problema. Aí você fala, então você tinha que ter ganhado. Nós vamos para outro meio. Sempre tem como resolver. Emancipação do povo. Eu estou todos os dias... Porque é legítimo ou não? Eu saí de uma campanha pedreira dessa e ficar sumido uns 40 dias. É verdade ou não? Vou ficar não, mano, porque nunca dependi de política. Para mim foi suave, dormi todo dia. Na parte da manhã treinei todo dia, cuidei da minha vida. Só para vocês saberem, eu não fiz campanha na parte da manhã inteira. Não tinha quem me convencesse a ficar gastando 1 minuto à noite. Todo dia chegava um Salvador da República lá em casa. E nós vamos chamar um monte de gente e vamos passar a madrugada pensando. Eu falava assim, o mundo vai acabar até 3 horas da manhã? Não, então amanhã nós troca ideia. Você acredita que eu só perdi 5 noites de sono que é ir atrás de sertanejo para gravar vídeo? Para falar no palco lá, ao vivo. Fora isso, 5 meses de campanha, eu dormi todos os dias, em paz. Marçal, o que você quer me ensinar com isso? Você às vezes está pensando, se ficar sem dormir, se desse um pouquinho mais. O resultado não vem de se esferrar na vida, vem de ser assertivo. Vem de aprender método. E tem gente que acha que é no muito. Você não acha que o Boulos está sofrendo pra caramba, o Bananinha também? Éramos 10, só um ganha. A política é só para um. E tem gente que trabalhou 10 vezes mais e nem apareceu em lugar nenhum. Nem na pesquisa conseguiu aparecer. Ou seja, não é o muito que você faz, é como você faz. É o como você delega. Chegavam os vereadores, os deputados lá em casa, eles falavam, seu time é isso aqui? Eu falava, é. Pai, nós chegamos nos outros, lá tem 300 caras jogando papel para cima, 300 relatórios. Eu falava, não adianta, cara. O segredo não é esse. O segredo é seguir seu... Nem tudo vai ser do jeito que você quer, mas tudo que acontecer vai cooperar para o bem. Anota o código. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu. Por que você está desanimado, cara? Conte para mim, por que você está desanimado? Não faz sentido. Você não precisa ficar desanimado. Tudo coopera para o seu bem. Só tem uma chance, se você não estiver fazendo aquilo que Ele te amou. Se você estiver fazendo, não tem como dar errado. Essa paz de espírito você tem que carregar. Então, sobre resolver esse problema seu, que você vai dar um salto de maturidade. Não deixe seu sentimento automático, você vai fazer pergunta. Não deixe suas emoções na mão dos outros. Emoção ou é omissão, ou então é ação. O que eu faria com as minhas emoções se eu fosse você? Eu começaria a treinar conflito com pessoas. Quem é meu aluno aqui do 10 e 1? Levanta a mão. Pouca gente. Final do ano, só abro uma vez por ano. Lembra disso. Quando for no final do ano, faça o que for. Entre nesta bagaça. Por quê? É o principal programa que eu tenho. Quando vai no final do ano, eu abro a oportunidade para você passar um ano inteiro comigo. Amanhã, segunda-feira, 6 horas da manhã. Todas as segundas-feiras, eu passo um mapa da semana e eu estou repetindo isso. Só para você entender o que é o 10 e 1. 10 e 1 é um programa que você tira um ano da sua vida para você dar 10 anos de resultado, a cada um ano. Eu estou no meu 6º fazendo isso. Para quem não sabe o que significa um 10 e 1, eu criei esse método em 2008. Eu trabalhava na Brasil Telecom. Quando eu estava trabalhando lá, eu ficava em crise, porque eu não sentava na mesa dos poderosos na companhia. Aí eu falei assim, ó, eu vou tirar um ano da minha vida e vou virar o cara mais brabo que qualquer um conhece. Por um ano eu não saí nem com um amigo, nem conversei com ninguém, só fiquei um ano 2008, determinado a explodir. Um ano, quando terminou o ano, eu virei o cara mais jovem lá a ser executivo da companhia, e eu entendi o valor de sumir por um ano. Eu deixei tudo, esporte, tudo. Eu fiquei um ano dedicado a mudar minha cabeça. Aí eu chamei isso de pior ano. E eu não tinha ninguém para acreditar na minha fábula, né? Aí o trem deu resultado. Eu comecei a pegar um time e comecei a treinar. Aí eu já fiz 6 anos desse. Para quem não entendeu, significa 60 anos de resultado. Pegaram ou não?
Dica que eu dou para vocês. Passem o próximo ano a partir de ontem. Hoje já conta um dia. Falta mais 364 dias. Se empenhe. Ah, mas eu já estou com 60 anos, eu já estou com 70. Põe o dedo bem aqui, ó. Está respirando, vai firme, que está com tempo ainda. Não pare por nada. Porque se você fizer isso, sua vida muda aí. Tem um negócio na Bíblia que eu sou apaixonado, chama remissão de tempo. Remissão de tempo é pegar toda a sua vida que não deu certo e em um ano você consegue resolver tudo. Só que tudo é aqui, ó. Então vamos lá. Para fechar esse encontro nosso aqui hoje. Você precisa fazer o seguinte. Você precisa de entender o mundo real. Vou fazer o desenho. O mundo real é esse aqui, ó. Você vai fazer uma bola. Aqui é o mundo real. Aqui é o mundo ideal. Aqui é o sentimental. Aqui é o emocional. Aqui é o atitudinal. O que significa isso? Mundo real. Fala com a boca, todo mundo assim, ó. O mundo real só existe um. Se quiser colocar o nome dele, chama natureza. A natureza é o mundo real. Bicho, árvore, água, ar, minério. Isso é o mundo real. Carbono, hidrogênio, nitrogênio, mundo real, natural. A empresa é mundo real? Não é. Empresa significa realidade imaginativa. É um pacto que a gente faz contando uma história para um monte de gente acreditar, investir, trabalhar, comprar e vender. Está entendendo ou não? Empresa não, nenhuma empresa é real. Não é possível. Alguém está confuso com o que eu estou falando? Todas essas coisas que você dá muita energia, isso tudo é imaginário. Empresa não é real, empresa é imaginária. Tem 22 milhões de pactos no Brasil que são imaginários. Tanto é que se a narrativa cair, a empresa quebra. O que quebra uma empresa? Não tem como quebrar uma empresa. Tem que quebrar a mente das pessoas, ou seja, é emocional o negócio. Para uma empresa quebrar, significa que o dono quebrou primeiro. E quem está em volta quebrou também. Emocionalmente, empresas não quebram. Eu nunca consegui quebrar uma empresa, só para vocês saberem. Já dei empresa para os outros, já fechei a empresa. Porque eu cheguei no dia e falei, não quero mais esse pacto, pode fechar. É a minha mente que fechou, eu não quero mais pôr dinheiro aí. Teve uma empresa que eu pus 6 milhões, aí eu olhava para o sócio, ninguém queria dar nada, nem energia, nem nada, só eu ponho dinheiro aqui e fecho esse trem. E aí? Tinha dinheiro no caixa da empresa, eu que não quis. A minha mente fechou e eu mandei fechar a empresa. Vocês entenderam ou não? E para abrir mais uma empresa, como é que você abre? Se eu não tiver mentes suficientes para abrir essas empresas, eu não abro. Tem um monte de negócio para eu mexer, só que se eu não achar uma mente que dá conta de sustentar esse campo de energia, eu não mexo. Então, o mundo real só tem um. O mundo real é igual a um, que é igual à natureza. O que é o mundo ideal? Mundo velho, 8 bilhões. Que é o mesmo tanto de gente que tem na Terra. Então tem 8 bilhões de pessoas na Terra. Por que ele chama de mundo ideal? Porque o ideal depende da minha cultura, depende dos meus fracassos, depende dos meus traumas, depende das minhas experiências, depende do tanto de coisa que é só minha. Depende do tanto de gente que já destruiu sua vida, depende de tanto de coisa que você deu resposta certa e errada. O idealismo. Vou dar um exemplo de ideal e real. Eu chamo você para ir numa festa de aniversário e falo que vai vir o Carlos Martins, que é o melhor regente do Brasil, e falo que vai vir um piano alemão para ele tocar. Esse é meu mundo ideal. Mundo real. A festa tem que acontecer de qualquer jeito. E pode ser com o Yamaha e o irmão da igreja que toca. Pode ser um teclado, não um piano. Só que as pessoas deixam de fazer porque elas não estão preocupadas com a realidade, elas estão preocupadas com o seu idealismo. Então, se não for o piano, se não for o Carlos Martins, elas não vão fazer. Vocês entenderam ou não? A diferença de quem é simples e de quem é simplório ou sofisticado. Está aqui, ó. O pior de todos é ser simplório, que é aquém daquilo que precisa ser. O simples é o perfeito, que é aquela fala de Jesus sobre as crianças. Se for simples como criança, vocês vão entrar no reino. E o sofisticado é nojento. Eu tenho uma raiva disso aqui. Esse negócio aqui, ó. Ser simplório é ser aquém do que é necessário. Ser sofisticado além do que é necessário. E o simples é ser em linha. É olhar para a natureza, olhar para a realidade e não se curvar para o seu idealismo, o idealismo dos outros, vai mudar tudo. Eu lembro de uma instrutora na Brasil Telecom, eu já fui instrutor lá. Aí eu lembro que eu fiz um negócio que ela não gostou, ficou chateada. Aí eu falei para ela, você me perdoa?
Aí ela veio com a conversa. Ela falou assim para mim, eu te perdoo desde que? Aí eu falei, desde que o quê? Desde que você prometa que nunca mais vai fazer nada desse jeito. Aí eu falei, sério? Eu avaliei e pensei, eu vou ficar refém dela, se eu errar ela vai acabar comigo. Não, eu não prometo, eu só estou pedindo desculpa pelo que eu fiz. Então eu não te perdoo. Eu falei, então o problema é seu. E acabou a conversa. Por quê? Porque ela estava querendo me tacar no mundo ideal dela, me proibindo de fazer coisa errada. Me proibindo de errar para sempre. Eu já falei para vocês que eu não gosto de prometer nada para ninguém, né? O seu mundo ideal não me interessa. Porque no seu mundo ideal você vê Deus diferente do jeito que eu vejo. No MDP eu fico 10 minutos com mais ou menos esse tanto de gente aqui, ó, nesse auditório. Aí eu fico falando para as pessoas, quem é Deus? Cada um fala uma coisa. Porque cada um tem uma experiência com Ele. Aí eu vou me curvar para o seu idealismo, por a forma limitada que você tem de ver Ele. Aí beleza, eu vou me curvar a sua forma limitada de ver o dinheiro, o jeito que o dinheiro é, a prosperidade, esse tanto de assunto. Não, mano, eu vou atrás do mundo real. Sugestão que eu dou para vocês, nunca mais ousem ter certeza sobre a natureza através da boca de alguém, nem da minha. Vá você em linha com a natureza que você vai descobrir. Como é que eu descobri a prosperidade? Olha aqui para você ver, isso aqui é assombroso. Aqui está o chão, aqui está a semente. Se a semente estiver fora do chão, não entra. Então a semente é a sabedoria. Olha como é que eu descobri isso aqui. Ó. Colocou a semente no chão, a semente, ela vai tomar pressão. Olha aqui, como é que faz para prosperar? Eu preciso estar isolado, no escuro, tomando pressão, no ambiente certo. A pressão faz o que com a semente? Ela arrebenta, chama germinar. A germinação da semente é a decisão da semente em não ser mais semente, mas explodir na vida. Quando eu falar para você se você vai explodir, significa que você vai tomar pressão e aquilo que você acha que é a sua forma vai ter que explodir. Você vai ter que expandir. Está carregado aí dentro, Deus deu para todo mundo a capacidade de explodir na vida, mas você tem que tomar pressão. Parece que você está sozinho, parece que está escuro, mas a pressão está comendo. Fala assim, ó, prosperar é biológico. Se você coloca um sêmen numa mulher, a mulher tem um mecanismo que nada ela precisa fazer. O mecanismo sozinho vai pegar um sêmen, vai multiplicar ele 10.000%, para quem não sabe o cálculo matemático. O sêmen que é microscópico entregar uma criança 50 centímetros é 10.000% de retorno. A mulher não precisa fazer nada. Aí sabe o que eu descobri sem ouvir da boca de ninguém? Um monte de gente gosta de me ouvir sobre finanças por causa disso. Porque eu crio uns negócios. Eu li na natureza. Olha o que a natureza me contou. Só as fêmeas multiplicam. Olha que loucura. Eu amo fazer isso. Ler a natureza. Só as fêmeas multiplicam por quê? Porque você coloca semente, que semente vem de sêmen no latim. Macho coloca na fêmea, terra dá a multiplicação. A semente é multiplicada. Eu coloco semente no cérebro, terra, de novo, cérebro, a mente, fêmea, multiplica. Se eu colocar sêmen na mulher, vai vir a criança, ao seu tempo, né, dentro da fertilidade. Se eu colocar ideia no cérebro, vai frutificar. Se eu colocar recurso em empresa, que é fêmea, também multiplica. Até empresa, até aplicação financeira meu Deus do céu. Fala todo mundo com a boca agora, para você ver a natureza como ela é. Fala assim, só as fêmeas multiplicam. Deu para entender o código da natureza ou não? Então eu olho para a fêmea, eu tenho que proteger a fêmea. Todo tipo de fêmea. A minha mente, a empresa, a aplicação, a terra. Eu preciso cuidar, cultivar. Homens, aprendam. Deus colocou você no Éden para você cultivar a terra. Deus te deu uma mulher para você cultivar ela. Deus te deu tudo o que você tem para você cultivar. Aí vem um Datafolha e fala que mulher não gosta de mim. Vocês querem saber por que ele não gosta? E não gosta mesmo não. É porque eu sou homem. E é difícil aceitar um homem na geração onde nenhum cara que eu conheço é homem. É raro ter homem. Aí você vê um homem que é decidido e que dá a vida pela esposa. É simples. Seja homem na geração que é proibido ser homem, que você vai ver o que vai acontecer. Vocês entenderam ou não? Vou deixar de ser homem, não. Então, passo 1, germinou. Passo 2, criou raiz. Às vezes você está apavorado que as coisas não funcionam, porque a raiz tem que dar estabilidade, é fundamento para a árvore. A planta não cresce de uma vez
sendo árvore. Ela cresce e planta porque tá crescendo aqui também. Quando isso aqui vai ganhando uma raiz mais forte, geralmente, para quem não conhece de planta e de árvore, o tamanho da árvore para cima é o que ela tem para baixo, para sustentar o fundamento. A largura da raiz é a largura da copa da árvore. Olha que louco. A largura da raiz é a largura, geralmente, tá? Geralmente é a largura da copa, a mesma largura. A altura é a mesma profundidade. Tem que ter fundamento. Eu quero explodir na vida, então leia a natureza. Você precisa ganhar largura aqui e profundidade, senão você não ganha para cima. Então eu quero ser o cara, então você tem que afundar primeiro. Tem que tomar pressão. E o que você quer na vida hoje? Não quer tomar pressão, não quer ficar sozinho, não quer fazer nada. Como é que vai explodir? Está fazendo sentido o que vocês estão ouvindo ou não? Isso eu olhei só para a natureza. Aqui está o segredo. A sabedoria está guardada na potência da semente. A prosperidade é o romper. Aí eu achei o P. É o romper, que é a prosperidade. Quando isso aqui faz assim, ó, fruto. Aqui está a riqueza. Aí eu descobri essa sigla, ó, SPR. Que significa sabedoria, prosperidade e riqueza. Olha que você foi treinado. Vamos tomar riqueza a todo custo. Então vamos lá, vamos ensaiar com a natureza. Porque eu tenho que você está doidinho. Eu vou falar, Deus, me dá 500 maçãs. Aí Deus fala, já dei. Pega uma semente dentro da maçã e planta. É só você achar. Pede para alguém uma maçã e fala, você me dá só a semente? Eu não quero nem comer a maçã. Vocês podem pedir para alguém, não pode? A semente é a potência. Abrindo maçãs, descobri que algumas maçãs têm 3 sementes, outras têm 5. Eu já achei maçãs com 11 sementes. E aqui está o segredo. Para descobrir quantas sementes tem dentro de uma maçã, corte a maçã. Mas aqui está um outro segredo que você não sabe da natureza. Você nunca vai descobrir quantas maçãs tem dentro de uma semente. É isso que é assustador. Para descobrir quantas sementes tem dentro de uma maçã, corte. Para descobrir quantas maçãs tem dentro de uma semente, não tem como. É só plantando. Só que a única coisa que eu consigo conectar com o futuro chama-se semente. Vocês vão notar o corte da semente. Eu aprendi lendo a natureza. A semente é a única linguagem com o futuro. É por isso que eu quero ter 5 filhos. É por isso que eu invisto nas pessoas, porque isso vai perpetuar no futuro. Sementes é a única coisa que se conecta com o futuro. Qualquer outra coisa que eu estou vendo agora, conecta com o passado. Semente conecta com o... Quando eu falo para a Isabela ter 6 filhos, o Miguel ter 9, o outro ter 5, o outro ter 6, eu estou mandando um recado para o futuro. Eu estou falando, o que eu estou te ensinando aqui vai para o futuro. Quando eu estou investindo em gente, quando eu faço o que Deus quer, aí é outro futuro, chama eternidade. Então essas coisas que eu comecei a entender, eu falo, é aqui que eu vou investir, porque é o único jeito de eu falar com o futuro. Fez sentido ou não? Então, olhando para a natureza, é assim que faz. Como é que eu faço para vingar dos meus inimigos? Dando resultado. Fala com a boca assim, a coisa que talvez você nunca falou. Fala assim, ó, eu sou uma árvore. E eu preciso de terra boa. Eu preciso de sol. Fertilizante. Acredite, tá? Calcário. Fala sal. Fala assim, eu preciso dar fruto. E eu preciso desfrutar. Como assim? Olha que loucura, olhando para a natureza de novo. Se a árvore der fruto e ninguém pegar o fruto, você sabia que a árvore fica menos potente e dá menos fruto na próxima? Sabia disso ou não? É só olhar para a natureza. O que eu acabei de falar? Não adianta você trabalhar muito, dar fruto e não desfrutar, você vai fazer menos no outro ciclo. O que eu faço? Eu cuido tão bem da minha vida que eu tenho que desfrutar todo dia. Não existe um dia que eu fiquei sem desfrutar. Por quê? Porque eu tenho que ser uma árvore boa, frondosa, dando fruto e dando para as pessoas, além de sombra, fruto também. Só que tem uma coisa. Se uma pessoa não gosta do fruto da árvore que sou, nada muda para mim, porque assim como a árvore, não importa com a sua opinião, ela continua dando fruto. Se você não gostar de piqui, a árvore de piqui olha para você e fala, o quê? Nada. Você quer que a terra te devolva alguma coisa? Plante. Quer que esse plantio seja maior? Cuide. Quer ter propósito de vida realizado? Desfrute e dê para pessoas que não podem ter. Meu desafio como pessoa é, sempre, você vai me achar vendendo alguma coisa, de carro a disco voador.
Mas em todo tempo você vai ver eu fazendo de graça. Eu vou explicar por quê. Porque eu li na natureza também. O Salomão, ele era sábio por causa disso, tá? Mas como você descobriu isso na natureza? Desde pequeno, lendo Provérbios, ele só fala da natureza. Vai lendo Provérbios. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Aí você fala, o leão é o mais charmoso. O leão não sei o quê, mais perigoso. Eu falo, charme e perigo. É as duas coisas que alguém que tem autoridade tem que ter. Está tudo escrito. Deus deu a capacidade de sabedoria para o Salomão. O que ele fez? Ele começou a interpretar isso. Ele usou a base lógica chamada natureza. Eu coloquei o nome nisso aí, anotei. Chama BLN, Base Lógica Natural. Qualquer discussão que eu tiver com qualquer pessoa acerca de qualquer assunto, de robótica, astronomia, astrologia, cosmologia, eu paro e começo a voltar para as regras naturais da criação. Eu estou de boa, eu dou conta de debater qualquer assunto. A pessoa fala absurdo, eu pego, põe na BLN, Base Lógica Natural. Falo, poxa, só isso, você está viajando. Várias pessoas vêm com dados impressionantes para cima de mim. Apesar de eu ser analítico, eu volto tudo para a natureza e falo, não faz sentido. Por exemplo, de onde você acha que eu tirei que o corpo tem 37 trilhões de células? Por que a batida do coração em 1.051.200 horas são 3,5 trilhões, que é o mesmo tanto de árvore que tem na Terra? A árvore na Terra deve ter 3,5 tri. Eu tenho 86 bilhões de neurônios. Eu comecei atrás disso e falo, mas por que Deus criou uma complexidade dessa? Quando você adentrar para o corpo humano, você vai ver a capacidade. Quando você vê o que é coenzima, que é 10. Quando você vê o que é potência dentro do seu corpo, você não usa nada. Você vai ver que você parece um inútil, do tanto que você não sabe sobre você mesmo. É assustador. Na hora que você olhar para a natureza, você não vai ficar com essa barriga. Quando você olhar para a natureza, você não vai ser um comedor de sal, parecendo um rato num laboratório. Você é um rato de laboratório se você come açúcar sem parar. E alguém está testando quando que você vai morrer, se é com 60 ou com 70. Pode contar o segredo? Você foi criado para viver 120 anos. Se você é brasileiro e cai no golpe que a gente está caindo, 74 é a média. Se você mora numa invasão, sem saneamento básico, 40 anos de idade média. Se você mora no Jardim Europa, 86. Se você cuida de sua vida, tem que bater 120 anos. Aí que está o segredo. Você deixou de ser natural e você entra nessa loucura da terra, desse povo. É tudo narrativo. Talvez depois de ouvir esse tanto de coisa, você pense, Marcelo, é muito complicado tudo que você está falando. Fala com a boquinha, respira bem fundo, respira. Fala assim, ó, eu sou natural. Cara, na hora que você olhar o que Deus colocou na água, e se você beber água direitinho, seus pensamentos vão ficar melhores. O pH, que é o potencial de hidrogênio do corpo, se tiver acima de 7, você vai parecer uma máquina. Como é que você responde tudo rápido demais? Não bebe refrigerante, não come açúcar. Vocês estão entendendo ou não? Dorme direitinho, faz exercício, se sente amado, distribui amor para todo mundo. Desfruta o tempo inteiro. Prospera sem parar. Como é que não tem a resposta na ponta da língua para as coisas? Na hora que eu adoro a Kramer lá, perguntar para você assim, tudo que eu pergunto, você tem resposta para tudo. Quase tudo, você não perguntou tudo. Lembra dessa ou não? Aí a Amanda Klein, o que nós estamos mexendo aqui? Sabe qual que é o motivo? A minha alegria é que eu não preciso saber tudo, eu só preciso conhecer a natureza. Vocês não entenderam, dá para ver na cara de vocês não entenderam o que eu estou fazendo até agora. Eu não preciso estudar 1000 coisas, eu preciso de conhecer a fundo a natureza. E a palavra fala assim, ó, a natureza revela a glória de Deus. A natureza é a revelação de quem Deus é. E quando eu olho para essas coisas, eu piro. Às vezes você morre aqui por causa de diamante. Em Vênus chove diamante. Você não sabe disso, né? Chove. Se um dia você cair com a sua espaçonave lá, não saia da espaçonave. Você pode morrer com chuva de diamante. Engraçado vocês rindo como se fosse loucura, saca? Ninguém quer ir para o espaço. A corrida é sobre minério, é sobre frete. Vocês não sabem nada que está acontecendo na Terra. Ninguém está preocupado com a Terra, não sei o que, está em tal lugar. Os caras querem os minérios. A guerra é sobre minério. Para a guerra não ficar tão interessante, eles estão trocando as bases mundiais da economia para tirar a vantagem dos nossos países, que são ricos em minério, para tokenizar os minérios e colocar tudo sintético para nenhuma das outras nações perderem para nós. Para quem não sabe, esse é o futuro. Vocês ouviram o que eu falei ou não? Eles não querem que nações como o Congo, seu celular tem um Congo aí dentro, é minério do Congo. Aqui o povo é roubado igual a gente. As nações que têm os minérios poderosos são as nações mais pobres da Terra. Os que aprenderam a jogar, pôs a gente de joelho e põe a gente para trabalhar para eles.
Se você atender a natureza, você vai ver quem é o povo mais rico da Terra. Quem é o povo mais rico da Terra? Maior aquífero do mundo, maior floresta do mundo, maior reserva de nióbio, de grafeno. O chato é que você não sabe o que é grafeno. Grafeno é 200 vezes mais potente que o aço e 50 vezes menos espesso que uma folha de papel A4. Você pega um ovo, pinta de grafeno, solta de um prédio de 30 andares, ele cai no chão e não quebra. Esse é o grafeno, prazer. O que é o grafeno? Nós temos quase toda a reserva do mundo de grafeno. Nióbio. Nióbio é para aumentar a liga do aço. Você pôr numa espaçonave e tocar 200 mil km por hora, o nióbio aguenta. Quem tem 95% do nióbio terrestre? Nós. Vamos de novo. Maior rio, maior espelho d'água, que é 6 mil quilômetros. Maior floresta, maior biodiversidade, maior aquífero, que é reserva de água lá embaixo. Maior nióbio, maior grafeno, uma das maiores reservas de ouro. Terceiro maior, é porque a gente ainda não tem um plano, mas a gente em 10 anos consegue ser a maior agricultura do mundo. Tem 3 safras. Não tem furacão, a nossa maior floresta. Não temos terremoto, não temos neve para atrapalhar a gente. Não tem vulcão. Mas a mentalidade do povo. O único defeito que a gente tem. Então vou pedir uma coisa para vocês. Tem como vocês prosperarem para a mensagem chegar até o último brasileiro? Nós não precisamos de um herói. Deixa eu falar para vocês. Eu não quero ser o herói de vocês. Eu acordo todo dia sem ter esse papel. Eu não sou o herói. Eu sou o mensageiro. Falando para vocês. Eu consegui fazer, você também consegue. O segredo é a emancipação dessa mentalidade miserável. Somos computadores de última geração com Windows 95 instalado. Aí não roda nenhum programa. Quem tem um iPhone 4 aqui? Levanta a mão. Não tem. Por quê? Porque não roda nenhum programa. Só que você insiste em ser um iPhone 4. Você insiste em não entender que você é a última máquina mais poderosa de todos os tempos com o Windows 95. É só formatar e instalar o Ubuntu, o Linux. E acabou. Então, para finalizar, você quer vingar dos outros, sim ou não? Eu quero. Eu quero vingar de muita gente. Sendo presidente do Brasil. Eu quero vingar de muita gente. Chegando um dia, talvez você não saiba, é uma vontade minha. E meus filhos sabem disso. Eu quero chegar um dia e desfazer de todo o patrimônio que eu construí. Vocês querem saber por quê ou não? O fascínio de um bilionário é desfazer de tudo e mostrar que dá coisa fazer tudo de novo. Quando uma pessoa chega na escala de bilhão, não tem nada na vida que ela queira comprar. Eu não acordo nem um dia, irmão. Eu já quis comprar uma televisão lá no Carrefour. Já quis comprar Ferrari. Mas chega um dia que não é coisa mais. Você não importa com coisa. Eu não estou nem aí para coisa. Chega um dia que você fala assim, mano, eu quero ajudar. É a síndrome de todo bilionário. Até o cara que não presta quer ajudar. Porque ele se vê numa situação ruim, a situação de, mano, todo mundo confiou em mim, eu fiquei tão rico, o que eu posso fazer? Todo bilionário quer fazer a mesma coisa. Se o bilionário falar que é bilionário e ele não quiser entrar numa causa, é mentira. Ele ainda não juntou o dinheiro necessário. Ele ainda é batalhador. É diferente. Mas quando ele chega num patamar, ele fala, eu quero é servir. É o fim de todo mundo quando chega nisso. O que eu quero pedir para vocês? Fica todo mundo de pé, bora mentalizar uma mudança. Vocês estão assistindo aí, coloca aí, 4 e 5 metros de IP em São Paulo, vai ser o IP 147, significa que eu já fiz 146 vezes. Não conto os outros métodos IPs, que deve ser mais de 50 de outros treinadores, tem nos Estados Unidos, tem em Portugal, tem na França, teve outros no Brasil, hoje no Brasil só eu que aplico. Esse método IP aqui são 2 dias de... Vai ser nesse auditório, ó. Você vai entrar metodip.com.br, não é para baixar renda não, é um negócio um pouquinho complicado. Fica com as palestras de graça, não fica com raiva de mim. E todas as lives que eu estou fazendo todos os dias é para te dar energia, te motivar, para você ganhar a sua emancipação. Mas eu sou rico, então eu estou te treinando para você ajudar os outros. Mas eu quero finalizar hoje pedindo algo para você. Que você aprenda a usar sua mente. Você não é esse animal que você imagina. Deus fez os animais no 6º dia, no 5º dia, no 6º dia Ele fez você. E apesar de parecer romântico, Deus tinha um propósito em criar tudo primeiro, Ele não queria sua opinião. Sabia disso? Eu fico imaginando você e Deus criando a terra. Primeiro dia, você ia falar, Deus, cria comida.
Não é da sua conta, eu crio do jeito que eu quiser. Eu uso princípios na criação, chama ordem. Primeiro separou a água de cima com a água de baixo. O sol que você ia pedir para criar no primeiro dia, ele criou no quarto. Ele foi criando tudo com sequência, com lógica. Se você tivesse, você ia falar assim, o sol é quente demais. Só que quem entende a natureza foi lá e criou um negócio chamado energia solar. Se você fosse a pessoa sozinha lá no Catar, você ia passar naquele deserto horrível, na divisa com a Arábia Saudita, ia reclamar uma vida inteira, igual muitos reclamaram. Mas alguém falou, não é possível que Deus criou um lugar tão ruim do Egito. Deve ter alguma coisa debaixo dessa areia. Aí alguém foi lá e escavou, é o povo mais rico da terra por metro quadrado. O catarino hoje, que é alguém do Catar, ganha $18.000 por mês. De tanta riqueza que tem no país. Todo mundo que é nascido lá ganha $18.000 por mês. Alguém parou de reclamar e viu que tinha alguma coisa debaixo da areia. Alguém parou de reclamar do sol e falou, vamos fazer energia solar. Alguém parou de reclamar do vento e fez o kitesurf. O outro fez a eólica. Deixa eu te contar uma coisa. Teve gente que parou de reclamar da água salgada que Deus criou e lá em Israel criaram a máquina de dessalinização da água salgada. Deixa eu te explicar. Para de reclamar, a vida é boa demais. Ainda não descobrimos 1% da natureza. Sabe-se mais sobre o espaço do que sobre o oceano. A gente não sabe nem chegar nas Fossas Marianas, que tem 11 km de fundura. A gente não sabe como é que faz para chegar em Marte. Mas já tem gente programando a volta. O homem é impossível. O que ele falar que vai fazer, ele vai fazer. O que eu quero transmitir para você é o seguinte: deixa de ser essa pessoa desanimada. Desliga essa bosta dessa televisão. Para de ser um consumidor só de internet. Vai salvar os outros. Como? Cuida da sua vida. Se essa vida valer a pena, um monte de gente está salvo. Um monte de gente vai olhar para você e falar assim, não, Paulo, você é fera, mano, eu vou mudar de vida por sua causa. Acredite, eu não acordo nem um dia pensando em inspirar ninguém. Eu não tenho esse peso. Eu não sou herói em política, eu não sou a inspiração para ninguém. Eu sou só alguém que está lendo a natureza. Isso me dá uma paz gigante. Gigante. E nós vamos fazer uma mentalização. Você vai mentalizar assim, ó. Eu vou mudar. Hoje é o dia de mudar. E eu sei que o primeiro dia você vai ficar empolgado. Segundo você vai ficar com raiva. Terceiro você vai desistir. Aí você vai voltar no espelho de novo e vai falar assim, ó. Eu vou enxergar só a natureza. Quem é a natureza? O próprio Deus. Eu vou enxergar o que Ele criou, o que Ele quer comigo. Aí você vai descobrir seus bloqueios. Eles precisam ser ressignificados. Você vai descobrir que você é uma pessoa pobre demais de experiência. Aí você vai comprar o quê? Experiência. Você vai ver que você não é uma máquina multi-habilidade. Você vai ter que desenvolver isso. Sabe que é as coisas que eu mais amo? Assistir vídeo de gente que faz coisa impressionante. Aí eu falo todas as vezes, eu falo assim, ó, Deus é infinito. Porque não tem como humanamente fazer isso. E tem gente fazendo. O outro inventa que tem que ficar 10 minutos no gelo. Hoje mesmo, eu entro num lugar de gelo, fico 15 minutos lá, não muda nada na minha vida. Porque eu treinei meu cérebro. Aí eu vejo gente fazendo manobras espetaculares, aprendendo a fazer coisas sofisticadas. Eu falo, cara, não tem fim. Olha o que eu estava falando ontem. A gente estava lá na praia. Aí eu vendo aqui tanta gente baleada, cansada, com a musculatura travada. E eu falei, cara, nós vamos descobrir um jeito de destravar o músculo inteiro, só num pensamento. Tem 660 músculos no corpo humano. Algumas literaturas falam 600, outras 660. 660 músculos. Se eu te perguntar, você não sabe o nome de 5. Tem 660. Se eu falar sartório, você não sabe o que é. Eu só descobri porque eu comecei a andar demais de snow, é o maior músculo que tem aqui na perna. Ele começa aqui e termina assim, ó. Aí eu descobri como tratar. Aí você fala, mas por que a gente é ignorante com o próprio corpo, com o próprio cérebro, com o propósito? A gente é ignorante com tudo, porque a gente acha que a gente é um bando de animal que é obrigado a fazer o que nos ensinaram. Tem que ter uma realidade que emana aí dentro. Você tem que amar a natureza. Fala com a boca assim, eu amo a natureza. Meu filhinho, um dia com 6 anos de idade, voltando do autódromo comigo, eu também sou piloto. Mas por que você é esse tanto de coisa? Porque a vida é doida demais para ser o que você é, cara. Fazer só essa coisa aí me mata. Eu quero fazer tudo. Para quê, papo? Para não depender de nada. E para olhar para tudo e falar, eu entendo o que está acontecendo. Só para isso. Eu não quero função, não quero emprego de ninguém. Eu só quero não depender de nada. Meu filhinho pequenininho assistiu um cavalo assim, ó, na fazenda. Ele estava na cadeirinha. Aí ele falou assim,
O homem não inventou o carro. Aí eu... O que é isso? Fala mais, o que você está falando? Ele falou assim, o homem copiou o cavalo. Ele tem um pai que ensinou ele a ler a natureza. E o Carl Benz, que é o cara que inventou o carro, ele não criou o carro, ele queria dispensar o cavalo. Ele criou uma charrete elétrica para não precisar do cavalo. E o menino nunca ouviu essa história e falou, o homem não criou o carro. Thomas Edison não inventou a lâmpada. Ele queria, num ambiente fechado, ligar a luz, a mesma do sol. E precisa de minério do chão para ligar a lâmpada. Só que ele precisou de 1000 tentativas. Você desiste na segunda. Só um maluco igual o Thomas Edison para conseguir ligar aquela lâmpada. Engraçado que as pessoas estão assistindo as transições, canhão, esse painel de LED inteiro. Se não fosse o Thomas Edison, não ia ter nada. A tela do seu celular não ia existir, aquela luz gigante, essa câmera também precisa de luz, nada disso. Para você ver a profundidade de uma invenção. Aí você fala, ele inventou? Ele traduziu a natureza de forma sintética. Bingo! Fala com a boquinha agora para ver se destrava. Fala assim, ninguém cria nada. Só o Criador. E o que a gente está fazendo aqui? Lendo, interpretando e modificando a natureza. Como que eu tiro bauxita do chão, transformo em alumínio e faço o carro? Como que numa geração inteira, Rafael, ninguém consegue criar um mouse? Essa aí é de travar o cérebro. O mouse no supermercado custa R$10, tá? Não existe um ser vivo na Terra que dá conta de fazer um mouse. Vocês sabiam disso? Aí você fica maluco, você está ficando louco, o que você está falando? Não tem um ser vivo na Terra que dá conta de fazer um mouse. Precisa de mais de 1000 pessoas para o mouse ficar pronto. Eu não sei como que ele é vendido a R$10. Marcelo, me prova. Para fazer um mouse, você tinha que estudar sobre minério, você tinha que estudar robótica, você tinha que estudar informática, programação, tinha que estudar software, tinha que estudar sobre extração de petróleo, você tinha que estudar refinamento de petróleo, você tinha que estudar engenharia. Você acha que tem alguém que estudou isso tudo? Mas o compartilhado que é a natureza, de geração em geração, faz um mouse custar R$10. Mas entre os vivos não há ninguém que construa um mouse. Várias pessoas fazem as etapas. Vocês estão entendendo ou não? O que é esse compartilhar? Ninguém dá conta de fazer um mouse. É chocante essa informação. Ou seja, tudo é colaborativo. É por isso que eu preciso servir você, você me serve, serve o outro, e todo mundo sai servindo todo mundo. É mais rápido. Não precisa de ciúme de conhecimento. Então, na mentalização, agora eu quero que você pense assim, hoje eu vou mudar. Que alegria, hoje eu vou dormir diferente dos outros dias. Porque na campanha eleitoral eu estava ajudando pouca gente. Hoje, ajudei mais gente que na campanha eleitoral inteira. Porque eu te mostrei, cara, sentimento é isso, a natureza é isso. Isso aqui é simples. Fala a verdade, é simples ou não é? Só precisa treinar. Precisa se olhar para você mesmo e falar assim, cara, eu vou amar essa vida de um jeito que eu nunca amei. Uma pessoa que eu respeito pra caramba falou assim para mim, eu não conheço outra pessoa que ama mais a vida do que você. Mas como que eu provo que eu amo a vida mais do que você? Você não importa nada que os outros falam. Você está cumprindo o seu propósito, você não para de crescer, você não para de servir os outros. Você não para de desfrutar de dia nenhum. Aí você vai dar conta de ganhar de mim. Ame a vida, como se você só tivesse uma. Marcelo, e aí? Não acredite em outra vida, você só tem essa. Não, eu sou da crença que vai vir de novo. Vai que não vem. Eu cheguei nessa conclusão. Quer saber? Eu não vou confiar na segunda etapa, eu vou confiar na que eu tenho. Que é a minha experiência. Eu sou um ser eterno numa experiência humanizada de 1.051.200 horas. Nesse auditório aqui, exatamente nesse lugar aqui, eu senti no meu coração de explodir um relógio meu Patek Philippe de R$1 milhão. Aqui, nesse lugar exato onde eu estou. Eu quebrei ele aqui. Eu peguei ele do meu braço. Foi bem difícil para mim. R$1 milhão. Bum! 7 vezes eu bati no chão até entortar a última peça. Hoje ele é um memorial para mim. Mas por que você quebrou esse relógio? Não sei te explicar. Meu coração pediu para quebrar. Foi dentro do MEDP. Só que depois eu tive um entendimento. A hora para mim não muda nada. As pessoas têm coragem de comprar super relógios para mostrar que elas valorizam o tempo. Mas o tempo marca igual para todo mundo. E aquilo que a pessoa rica quer na vida é comprar o tempo para ter mais tempo para desfrutar. Não vai adiantar. O tempo não volta. Depois que eu tive essa experiência, aquilo mexeu muito comigo. Eu quero transmitir uma última mensagem para a gente mentalizar. Não gaste mais nenhum dia para responder nada do que os outros acham a seu respeito.
Vocês não estão entendendo a paz de espírito que eu vivo todo dia, porque eu consegui alcançar isso aí. Dá para alcançar. Essa é a maior vingança que tem na terra. Quem te odeia vê que não tem controle sobre você. Você dá fruto todo dia. Isso é impressionante. Fecha os olhinhos. E lá vamos nós. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelas pessoas que pararam para ouvir hoje. Senhor, liberta esse país, por favor. O Senhor não tem um chamado para nós? Essa não é a terra do avivamento? Por que a gente vai ficar esperando mais 100 anos, se a gente pode fazer agora? Por que esse sistema que manda e desmanda aqui tem se mostrado maior do que aquilo que o Senhor nos chamou? Senhor, que se levantem os filhos. Na sua palavra fala que a natureza geme pela manifestação dos filhos. Pedras não vão falar no meu tempo. Eu já entendi o que tem que fazer. Nós queremos resplandecer a sua glória nesse tempo. Tira de nós esse país dividido, essas pessoas que estão perdendo a vida por nada. Tantas pessoas, por não ter a mínima leitura da natureza, matam as outras. Pessoas que estão em posições de ajudar, milhões de pessoas estão roubando os recursos. Senhor, faça essas pessoas caírem. Que se levantem os justos. Que ninguém que esteja me ouvindo agora mentalizando possa fazer isso pelo dinheiro. Que o dinheiro seja só uma energia de troca. Que as pessoas amem a vida é boa demais. Senhor, a terra é boa demais. A família é bom demais. A prosperidade é bom demais. A sabedoria é boa demais. A riqueza é boa demais. O hoje é bom demais. O agora é bom demais. Aqueles que estão deprimidos, depressivos, que se desconectem disso. Voltem para o agora. Que as pessoas que estão ansiosas, voltem para o agora. Que essas pessoas entendam que elas só têm uma vida. E que essa vida, ela está passando. E essas pessoas deixaram de desfrutar. Que elas possam desfrutar. Que elas não se rebaixem para conseguir nada diante dos outros. Mas que elas arranquem o sorriso do Senhor. Eu mentalizo agora uma nação sendo liberta. Nós não seremos a nação mais próspera porque eu quero, mas porque o Senhor nos deu essa pista. Nós somos o povo que tem a maior riqueza natural. E a natureza é a única verdade que nós apoiamos. Senhor, faz desse povo um povo que não se engana mais. Faz desse povo um povo que vai chocar a terra. Faz desse povo onde milhões de brasileiros vão percorrer o planeta, num movimento inédito na história. Um povo que é chamado de cucaracha numa grande nação, como se fosse barato. Essa nação, ela vai se curvar para aquilo que o Senhor colocou na nossa nação. Senhor, eu vejo brasileiros resgatando a hombridade da África. Eu vejo europeus, Deus, fazendo grandes negócios com brasileiros. E nós vamos parar de ser esse povo que fala mal de nós mesmos. O Senhor nos ensina a prosperar num nível que nós não prosperamos ainda. O Senhor nos ensina a valorizar pessoas que querem ajudar. O Senhor nos ensina a treinar os nossos filhos. O Senhor nos ensina a amar a nossa cultura, nos ensina a amar o reino. Nos ensina, nós somos uma nação cristã, mas a gente ignora o cristianismo. Nos ensina a acabar com essa divisão maluca. Senhor, que se levante homens e mulheres que amam o Senhor e que amam o reino. Que o Senhor nos guarde. Que as pessoas que estão tendo a experiência desse PFR, que elas possam acordar primeiro para salvar todo mundo em casa. Senhor, que famílias que já estão conectadas consigam fazer juntos. E que eles não façam isso pelo dinheiro, de novo eu repito, que eles façam pela sabedoria, pela prosperidade e pela riqueza, que é 100% natural. Que o Senhor levante uma geração nova, de pessoas que estão dispostas a perder tudo, para que aquilo que o Senhor chamou para esse país seja cumprido. Mas que levante um batalhão novo. Que essas pessoas possam, todos os dias, ao acordar, abrir um sorriso e falar, eu estou vivo, eu vou vencer hoje. Eu vou focar no hoje, eu vou focar no agora. Que essas pessoas possam ser o seu instrumento. E aqueles que ficam pedindo sinais do Senhor, que o Senhor já fale logo no coração delas, que elas são os sinais do Senhor nesse tempo.
que elas possam amar o Senhor acima de todas as coisas, que elas possam amar a si próprias, porque senão é impossível amar as pessoas. Nós te pedimos que uma energia nova caia sobre nós, uma dispensação nova, uma sabedoria nova, um tempo novo. Levante pessoas como um tempo novo nessa nação. Eu creio na sua prosperidade, você que está assistindo, você que está aqui presencialmente. Eu creio porque isso é tão natural como respirar. Respira bem fundo. Essa respirada foi uma injeção de sabedoria que você colocou no seu sistema sanguíneo. Operada na pressão através do ferro. Esse ar que foi introjetado no seu pulmão, devolveu oxigênio para todo o seu coração, que impulsionou até o lugar mais distante do seu corpo, milhares de quilômetros, de vasos e corrente sanguínea. Você sentiu um renovo, isso é prosperidade. Acabar esse ar, acaba a sua vida. Você é próspero em tudo, porque naturalmente você está funcionando. O Senhor vai te dar novas ideias, vai te dar novas conexões, vai te dar novos lugares, vai te dar novas ações, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Respira fundo, mais uma vez. Você vai dedicar ao final desse ano, esses 3 meses. Vai dedicar a colocar toda a sua energia para sua mente mudar. Seu corpo vai mudar e coisas novas você vai praticar. Fala com a sua boca assim, ó. Eu creio que algo novo já começa no meu coração e na minha mente. Fala assim, ó, eu vou prosperar para que outras pessoas prosperem. Para minha família prosperar. Fala assim, ó, eu sou o primeiro da minha família a prosperar, a acordar. E eu vou salvar todo mundo. E aí daquele que cruzar o meu caminho, essa pessoa vai prosperar. Abre um sorriso, esfrega suas mãos com força e fala assim, ó, já é. Tamo juntos, até depois do fim. De vocês saírem, fala para mim o que, é que vai acontecer dia 4 e 5 de novembro. É o método IP? Quem aqui tem um sonho, um desejo, um alvo no coração de fazer o método IP? Levanta a sua mão. Olha, eu posso garantir a vocês, o método IP é o evento. Na verdade, não pode nem ser chamado de evento, gente. Ele não é só um evento, ele é, na verdade, uma imersão. A maior imersão de inteligência emocional, de identidade e propósito que você vai viver na sua vida. Eu acredito que todo ser humano na face da Terra tinha que participar do método IP. A minha vida foi totalmente transformada no método IP. E é somente no método IP que o Pablo abre a oportunidade das pessoas caminharem mais próximos com ele, que é na mentoria o conselheiro. Só que a maioria das pessoas não vem no método IP por um motivo. Quem sabe qual que é o motivo? Condição, grana, certo? Então eu quero lançar um desafio aqui para você, que diz assim, Patrícia, eu quero muito fazer o método IP. Eu desejo muito fazer o método IP, mas eu não tenho condição. Eu quero falar só com quem não tem condição. Fala aí, levanta a mão aí. Tá, mas deixa eu te falar uma coisa. Os que têm condição, às vezes você tem condição e não tem coragem. Então, se você tem condição, toma vergonha na cara e toma coragem de fazer. Então, deixa eu te dizer, existe um driver chamado condição versus decisão. A condição nunca... Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, presta atenção. Quem chegou aqui e estava chovendo hoje? Alguém chegou aqui e estava chuviscando? Tá, então fala para mim, você tem como dar um comando e parar de chover aqui agora? Falando pelos olhos humanos, não os olhos da fé. Porque é capaz de ter uns bravos aí que ora e a chuva para.
Né? Eu estou falando para você que olhos humanos, naturais. Você tem como dar um comando na condição do tempo e mudar o tempo? Olhos naturais. Ou seja, fala aí com a sua boca, a condição não é minha. Um dos maiores erros que a gente comete como ser humano é acreditar que a condição é nossa. A condição não é nossa, mas a decisão é nossa. Ninguém... Ó, se eu tiver com sede aqui agora, e eu pedir, qual que é o seu nome? Ô, Léo. Falo, Léo, toma água aqui para mim e mata a minha sede. É possível fazer isso? Não, eu vou ter que tomar a decisão de fazer o quê? De tomar água para matar a minha sede, ok? Então, às vezes, você fica esperando que as pessoas tomem decisões por você, sendo que, na verdade, só você pode tomar a decisão de mudar a sua vida. Então, não espere que ninguém tome decisão por você. A decisão cabe única e exclusivamente a você. Então, pare de viver de uma vez por todas. Eu lembro, como se fosse hoje, eu estava no fundão, não era aqui, lá na plataforma. Eu estava no fundão, eu não tinha condição de entrar no conselheiro, eu fechei a minha mão, eu dei um soco na mesa. E eu determinei, eu declarei, eu falei assim, nunca mais na minha vida eu vou viver de condição. A partir de hoje, eu vou viver de decisão. Eu nem sei como que eu fiz isso. Eu sei que eu saí correndo de lá do fundo, vim para o palco, eu não sabia nem como que eu ia pagar, nem a entrada do conselheiro. Mas eu tomei uma decisão. E deixa eu falar uma coisa para vocês. 200 mil reais, não era o método IP, que é 20. 200 mil reais eu não atrasei uma parcela. E eu não tinha o dinheiro. Aí alguém vai falar assim, conta um milagre, Patrícia, o que você fez? Existe uma coisa chamada capacidade geradora de riqueza. O que vai acontecer no método IP é que você vai destravar, você vai desbloquear, você vai mudar os seus drivers. Então não é sobre aquilo que você já construiu antes de vir no método IP. Ei, olha aqui para mim, escuta, é sobre aquilo que você vai construir pós o método IP. Porque se você não construiu riqueza até agora, é porque os seus drives estão errados. É porque a sua forma de pensar está errada. Então, existe uma coisa chamada capacidade geradora de riqueza, que todos nós aqui temos. Quem acredita que você tem uma capacidade geradora de riqueza poderosa? Você diz assim, cara, eu vou porque eu tenho capacidade geradora de riqueza. Ou seja, então a única coisa que você precisa é decidir. Você decide, coloca o pé, deixa Deus colocar o chão. Outra coisa... Alguém aqui, quem aqui dirige? Deixa eu ver, vou falar isso e vou encerrar. Quem dirige? Ok, fala uma coisa para mim. Quando você dirige à noite, no escuro, o seu farol, ele alcança a estrada inteira? Ele alcança o quê? Os próximos 20 metros. Só que você para de dirigir só por causa disso? O que você faz? Você continua dirigindo. E quanto mais você dirige, mais você alcança, mais nível você vai. Então, ou seja, às vezes, você quer ter o valor inteiro para fazer as coisas. E quando eu fui fazer minha faculdade, eu ganhava R$386 e eu fui fazer a faculdade que era 600. Se eu fosse esperar eu ter dinheiro para entrar na faculdade, eu nunca tinha entrado. Vocês estão falando com uma ex-faxineira, olha para mim aqui, ó, uma ex-faxineira que dava faxina por R$2. Porque na Bahia é assim. Quem é algum baiano aqui? Deixa eu ver. Ó, tem uma galera aqui do Nordeste. Uma ex-faxineira. Se eu tivesse esperado eu ter a condição de fazer algo, eu nunca teria chegado onde eu cheguei. Então, deixa eu falar uma coisa para você, por amor a você. Não é pelo Pablo, olha aqui para mim. Quem aqui concorda comigo? Que se você não fizer o método IP, o Pablo vai continuar prosperando. Quer que eu te diga uma coisa? Ele nem precisava fazer método IP. Ele faz pelo propósito. Ele faz porque Ele quer ver eu e você destravado. Eu não conheço, de verdade, eu não conheço uma pessoa que tem mais alegria em ensinar do que Pablo Marçal. Eu desconheço no Brasil. Sabe, eu acabei de assumir como presidente. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma das maiores dificuldades do ser humano é ter o desapego de ensinar para o outro aquilo que ele sabe. Porque a maioria das pessoas, elas querem o quê? Centralizar nelas. Não, elas têm medo de passar informação. Elas têm medo de ensinar o outro, porque elas acham que o outro pode ser melhor que ela. Mas o verdadeiro líder é aquele que ensina os seus liderados a ser muito melhor do que ele mesmo. O próprio Jesus disse, vocês farão obras maiores do que eu. Então, deixa eu te falar uma coisa. O sonho do Pablo, o alvo do Pablo, é ver o maior número de pessoas destravadas, desbloqueadas e prosperando no Brasil. Então, deixa eu te falar uma coisa. Aproveita enquanto ele ainda está fazendo o método IP.
Porque ele está doidinho para virar o rolê. Ele está doidinho para ir para outra coisa. A gente estava todo mundo assim, ó, com frio na barriga, achando que ele não ia fazer mais método IP. Então, olha só, é a sua oportunidade. 4 e 5, cadê o Felipe? Está por aí? Felipe do comercial? 4 e 5 de novembro, quer dizer, vai ter 20 e 21 em Portugal. Ó, se você quiser ir para Portugal, é em euro, ainda tem que pagar avião para ir para lá. Tá? 20 e 21 é método IP em Portugal e 4 e 5 de novembro é método IP aqui em São Paulo. Vai mudar os seus drivers. Você vai desenvolver a capacidade geradora de riqueza. Você vai destravar, desbloquear todos os bloqueios que você teve lá na sua infância. Você vai dar o start para você viver um novo tempo na sua vida. E eu só estou aqui, gente, falando para vocês porque eu não vendo aquilo que eu não compro. Eu não vendo aquilo que não me transformou. E o método IP, sem sombra de dúvida, sou uma virada de chave na minha vida. Então eu quero que você que está aqui agora, feche seus olhos. Feche seus olhos aí. Você que está em pé, feche seus olhos. Visualize aí você fazendo a sua inscrição do método IP. Imagina você fazendo um check-out. Imagina você recebendo aquele caderno do jogo da vida. Imagina você vivendo 2 dias sobrenaturais, 2 dias exponenciais, 2 dias você destravando, 2 dias você verdadeiramente sofrendo uma metanoia na sua mente, uma mudança na sua mentalidade, você destravando, desbloqueando, você indo para um outro nível, você desenvolvendo o poder de fazer pergunta, a arte do storyteller, você desenvolvendo como nunca antes. Eu quero que você visualize você indo para um próximo nível. Visualize isso. Veja agora, pelos olhos da fé, chegando um e-mail para você da X-Grow, dizendo assim, ó, parabéns pela sua inscrição no método IP. Eu quero que você visualize isso. E você visualize você pegando o seu crachá, você pegando o seu caderno e você escrevendo uma nova história na sua vida. E isso não depende de mim e não depende do Pablo. Isso depende única e exclusivamente de você. Eu desejo do meu coração é que vocês voltem para casa em paz, em segurança. Que os anjos do Senhor sejam acampados em você. E que você seja um ser humano que vive a partir de hoje por decisão e nunca mais por condição. Amém? Então uma salva de palmas para você que ficou até agora. Ó, você que quer fazer o método IP, fala com o Léo aqui, ó. O Léo está aqui, passa seu telefone, seu e-mail, o Léo vai entrar em contato com você. Você que tem um desejo assim no seu coração, um alvo, está queimando agora o seu coração, e você diz assim, ó, eu vou para o próximo nível. Deixa eu te falar uma coisa, eu nunca fui num evento para ficar só naquele evento. Você que está aqui tem um outro nível, tem um próximo nível para você. Então, qual que é o próximo nível que você vai a partir de hoje? Eu desafio você a sair daqui já indo para um próximo nível, com um próximo desafio. Tá bom? Beijo, Deus abençoe. Quem mais tem presente para o Pablo?